disse, né? O Guarani fará na sequência 2 em casa. Então, uma vitória hoje aliada, bons resultados dentro de casa, deixa o time vivo na briga pelo acesso. Com certeza, levanta a bola para o grande ataque, o Derek briga, Gustavo França tira, João Paulo levanta a bola para Paulinho Mocelin, Matheus Barbosa com a cabeça tirou, deixou para Bruninho, Bruninho disparou, tem Pablo Tomás pedindo, soltou para ele, na velocidade, chega primeiro o Gabriel, chegou, tocou na bola, quase o Pablo Tomás recuperou, Bruninho vai atrás da bola, protege, a bola sai, lateral para o Guarani bater lá pela esquerda, já cobrou o Mike, tem pressa, com Pablo Tomás, nas costas do zagueiro, ele dominou, partiu para a finta, Gustavo França pediu o cruzamento para a área, tira a mal, defesa, Derek briga, Rafael Vaz corta de qualquer maneira, a sobra da bola fica para Rodrigo recolhe, domina para o time londrinense, abertura na ponta para Paulinho Mocelin, ele mata no peito, coloca no terreno, tentou passe por dentro, a bola chegou no João Paulo, mata no peito, coloca no terreno, devolve na ponta para Paulinho Mocelin, tenta descer do time do Londrina, esquece a bola, chega Pablo Tomás, toca na bola e a bola sai, lateral pro Londrina, bater pela direita no campo ofensivo, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 10 minutos gravados, segundo tempo. Nesta sexta-feira, estamos no feriadão prolongado, 3 de novembro. E eu confirmo, Londrina e Guarani, Londrina 0-0, Edu. Segue segundo tempo de Juventude 1, Ituano 0, amanhã 17 horas. Roger Williams narra aqui na Band, Ponte e Avaí. Tem volta para bater o time do Londrina. Vem para a cobrança João Paulo, um pouco depois da risca no meio campo. E aí propicia a possibilidade de ataque dos zagueiros. Tanto o Rafael Vaz quanto o Gabriel. Tá reclamando ali o João Paulo, que é pra alguém voltar, né? Todo mundo se mandou, alguém tem que ficar ali no balanço defensivo. Vem pra cobrança João Paulo, 11 minutos, segundo tempo, 0-0. Pé direito, levantou pra Rafael Vaz de cabeça, espalma Douglas Borges. No cantinho, o goleiro vai buscar do desvio do Rafael Vaz, manda pra fora, escanteio, Vladimir. Rafael Vaz sempre muito forte, né? No cabeceio, na jogada aérea, na cobrança de falta, subiu, conseguiu tocar de cabeça. No cantinho, Douglas Borges espalmou. Lance difícil, o goleiro foi buscar Douglas Borges, salva o Guarani. Escanteio pro Londrina bater, esboça uma pressão, time londrinense, o time paranaense do norte do Paraná. Vem pra cobrança João Paulo, com o pé direito, ele pega bem na bola com o pé direito, vai levantar para a boca do gol. Autorizado, partiu João Paulo, levantou na área, o desvio, corta Matheus Barbosa, mais um escanteio. O time do Guarani pede uma irregularidade, o árbitro está apontando o escanteio. Questiona a marcação ali do escanteio Matheus Barbosa, mas o árbitro confirmou, João Paulo cobra. Vem para a cobrança, com o pé direito, ele bate aqui na canhota. Antes de autorizar, o árbitro está pedindo para esperar, agora sim autoriza. Vem para a cobrança João Paulo, escanteio para o Londrina, 0-0. Levantou na primeira trave, Diogo Matheus cortou a sobra da bola, rasga de qualquer maneira Gustavo França. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Gleger, Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Comecinho do segundo tempo, 0-0 e o jogo Gleger. Polis, 7,75 a defesa do Douglas, né? Uma boa defesa. Agora, o Guarani voltou melhor. O Guarani voltou pressionando, tentando. Apesar das ações do Londrina, eu gosto da postura bugrina no segundo tempo. Bola para Gustavo França, ele tentou passe para Derek, tira lá atrás Salomão, na sequência o Matheus Barbosa reclama de falta, vantagem para o Guarani, Bruninho, volta a bola para Ivan Alvarinho, empurrou na canhota para Mike na velocidade, dispara pelo setor canhoto, faz o break, marcado pelo William Barbio, recolheu, dominou, dá um tapa para a volta para Matheus Barbosa, pé direito, colocou na área, Derek tentou ajeitar, jogou de zagueiro, corta Gabriel, a sobra da bola ficaria para o time do Londrina, mas brigou Gustavo França, Rodrigo com a sobra para João Paulo de primeira para Paulinho Mocelin, esse é fumaça, é correria, recolhe, domina, chega, para na frente dele o Diogo Matheus e evita a ação ofensiva rápida do time do Londrina. Bola recuadro, Rafael Vaz no comando, falta. Alan Santos só chega no zagueiro, aliás no zagueiro não, no atacante, esquece da bola e vai no corpo do adversário, Vladir. E recebe cartão amarelo pela falta, amarelado Alan Santos, estava pendurado, está fora da partida contra o Criciúma. Além do Alan Santos estão pendurados Diogo Matheus, Mike, Bruninho, Derek e o João Victor que saiu. Na hora de fazer a troca do fluido radiador e fluido freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, 5 da tarde, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Sequência da 35ª rodada. Tem Ponte Preta e Avaí, narração de Roger Williams.
É a reta final da Série B aqui na Bandeirantes. Você não perde um só detalhe. Vem para a cobrança da falta do time do Londrina com João Paulo. Rafael Vaz está livre lá na segunda trave. Levantamento para ele. A defesa se complica ao cortar. Mike tira mal, voltou para Rafael Vaz. Setor direito, tenta, finta, habilidoso. Pé canhoto, balança, gira para lá, para cá. Ainda Rafael Vaz tenta o cruzamento. Matheus Barbosa chega para cortar. Tira na primeira trave, na sequência a bola sai. É lateral para o Londrina bater. Vamos chegar já 15 minutos na etapa final. Segue 0-0 em Londrina, 35ª rodada da Série B. Lateral por time do Londrina bater lá pela direita. Vem para a cobrança Lucas Mendes, força nos braços. Levantou para a área, subiu o Ivan Alvarinho. A sobra da bola para Bruninho, gira o corpo, levanta a bola para o grande ataque. Pro Derek brigar. Ele, Gabriel, tá no mano a mano. Chega, Gabriel, coloca a bola para fora. Não quis nem saber. Ao invés de recuar para o goleiro, colocou a bola para fora. Lateral que o Derek pegou a bola para cobrar rapidamente, mas viu que não tinha ninguém. E aí tá pedindo para esperar um pouquinho a chegada dos companheiros. É o Mike quem vem para a cobrança. Alô, meu grande amigo Onivaldo Coan, lá da Shark Pro. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Tá ligadaço. Lateral pro time do Guarani bater. Vem pra canhota, Mike. Sai da marcação, recebe Bruninho no 1-2. Devolveu pra Mike, setor canhoto. Cruzou lá dentro, toque de cabeça pra trás. Quase o gol contra. A bola vai embora pela linha de fundo. Incrível escanteio, Vladimir. Assustou a todos, né? O cruzamento ali foi do Mike buscando a área. Quem tava lá para fazer a jogada era o Lucas Mendes. Colocou contra o Patrimônio, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio Guarani. Quase o Guarani abre o placar do vacilo defensivo do Londrina. Essa não dava pro Neneca, não. Tem escanteio, o Bogrão para bater. Bruninho vem pra bola, capricha aqui da Bogrão. Vem pra cobrança, Bruninho. Autorizado, pé direito, levantou pra boca do gol. Pablo Tomás tentou de cabeça, a bola passou na frente do Ivan Alvarinho. Tira a defesa, a bola espirrada, sobra na ponta para Diogo Matheus. Calculou, executou e jogou longe do gol. É bem verdade que a bola deu uma quicada, mas não justifica tanto, né, Vlad? Até porque é lateral, né? O lateral normalmente tem mais facilidade no cruzamento, mas agora apanhou da bola o Diogo Matheus, mandou direto linha de fundo. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 16 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo, estamos tendo, eu confirmo, nesta sexta-feira, 35ª rodada da Série B no Estádio do Café. Londrina e Guarani, Guarani e Londrina segue 0-0, Edu. Olha aí, Mirassol 2, Sport 1, público 4.200. E continua agora 16, segundo tempo em Caxias, Juventude 1, Ituano 0. Para você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão ao vivo tiver início. Bandeirinha marcou impedimento, mas errou. Tinha condições o atacante do time do Londrina. Levanta a bola para o grande ataque, Alan Santos. Tentou Derek, sobe, não acha a bola. Sempre isolado, Derek. Rasga de qualquer maneira, Gabriel. Bruno José vai atrás da bola. Quem chega a primeira, Paulinho Mocelin. Protege, colocando o terreno para Gabriel. Derek aperta. Gabriel tira com o pé direito. Fez o passe na ponta para o William Barbio. Recolheu, dominou, ganhou elogios do chefe, o Gabriel. E na sequência, o William Barbio tocou no vazio, não tinha ninguém do Londrina. Recupera a posse de bola, sai jogando o time do Guarani. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Lateral para o Guarani bater pela esquerda no campo ofensivo, 0-0. Cadê o Gandula para devolver a bola para o Mike? Vamos, Gandula. Tá com preguiça para trabalhar sexta-feira, a gente até entende, né? Mas demora demais para devolver a bola. Vem para a cobrança do lateral, Mike. Lá no campo ofensivo, ele cobra curtinho com o Pablo Tomás, falta. Falta para cima dele, chegou atropelando o Lucas Mendes, Vladimir. Atropelou sim, quem estava no domínio da bola ali era o Pablo Tomás. Agora o Guarani tem a oportunidade, né, de mandar a bola lá para a área. É de longe, mas o cruzamento pode ser feito. Bola. 18 minutos. Aumenta a esperança da galera bugrina. Quem sabe neste lance na bola parada. Ivan Varinho na área. Matheus Barbosa, Alan Santos, Derek é o artilheiro bugrino na Série B. É falta para o Guarani bater. Preocupado o goleiro Neneca, 0-0 em Londrina. Vem para a cobrança na falta. Bruninho, autorizado, pé direito, levantou de cabeça. Derek desvia longe do gol, é só tiro de meta, Vlad. O Derek estava lá para subir, conseguiu tocar de cabeça na bola, mas ela não foi na direção que ele queria, foi para fora, sem perigo algum por gol do Neneca. Gleger Zorzinho tem que caprichar mais nesse... Não só no cruzamento, mas principalmente na finalização. Tá difícil pro Guarani. E a gente percebe, né, Gleger, vendo pelo jogo, pela fragilidade do time do Londrina, que não tá tão difícil assim, só que tem que apertar, né?
Precisa apertar e ter um pouco mais de tranquilidade. Guarani ainda ansioso, né? Ainda não tendo aquela calma suficiente para que possa achar uma bola ali. O Guarani melhorou no segundo tempo, Boles. Melhorou, né, a postura, pressionando um pouco mais, mas ainda falta um pouco mais de tranquilidade. Desce o time do Londrina pela canhota. Salomão prepara o cruzamento, jogou para área. Alan Santos rebateu. Matheus Barbosa tira, coloca a bola para fora. A vida, assim como no futebol e vice-versa, nos dá oportunidades. E você não pode deixar passar, desperdiçar, como o Guarani está tendo no jogo de hoje. Pega uma equipe que está brigando para não cair, praticamente rebaixada, em uma situação complicadíssima. E não consegue fazer um golzinho na pior defesa desta Série B. Aqui domina o time do Londrina com Lucas Mendes, pela meia para o William Barbio. Aperta Matheus Barbosa, isso, chega, recupera, deixou com Pablo Tomás. Tem a posse de bola dominada, devolveu para Bruninho. Bruninho no comando para Gustavo França. Empurrou pela meia, Pablo Tomás no comando para Derek. Posição irregular. Já está impedido o Derek, Vladimir. Claramente, o próprio Derek percebeu, né? Porque demorou para fazer o passe. Quando o passe foi feito, já estava à frente o atacante Bugrino. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Londrina no campo ofensivo. Londrina prepara duas alterações. João Paulo recolheu o domínio no campo defensivo e toma o lançamento. Lá na ponta para Lucas Mendes, corta Pablo Tomás. Bola colocada para fora na direita, campo de ataque lateral para o Londrina bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Londrina para ataque, Ariel dominou, chegou Alan Santos, comete a falta, foi no corpo do adversário, falta marcada, falta para o Londrina, confirmando no norte do Paraná, é a Série B, Estádio do Café, Londrina e Guarani 0-0, Edu. Amanhã, 5 da tarde, Maracanã, final da Libertadores, Fluminense e Boca, depois 21h30, amanhã, Arena Barueri, Palmeiras e Atlético Paranaense. Tem falta o Londrina para bater. O time paranaense tem a oportunidade na bola parada. Equipe treinada pelo Roberto Fonseca. Experiente treinador, rodado, principalmente no futebol paulista. Douglas Borges, que já fez duas boas defesas, orienta a formação da barreira na trave direita. Apenas dois na barreira, Gustavo França e Bruno José. Aqui na Bandeirantes você não perde um só detalhe do jogo. Tem falta para bater o time do Londrina. 21h30, segundo tempo é a Série B, reta final, reta decisiva. João Paulo vem para a cobrança. Vai autorizar as alterações primeiro, o árbitro tá olhando ali, né? Tá conferindo, né, se vai autorizar ou não. Agora sim tá certo, vai cobrar a falta primeiro. Ou não, sim. Agora sim. Vem João Paulo para a cobrança, na meia esquerda. Vai levantar para a boca do gol, autorizado, mandou direto Douglas Borges. No centro do gol para fazer a defesa. Já empurra na ponta para Mike. Mike esticou no comando para Bruninho. Bruninho recolhe, domina. Bruno José pediu. Passou pela meia. Gustavo França. Bruninho dominou, sinalizou. Fez a inversão para Bruno José. Péssimo lançamento. Tocou nas costas do Bruno José, lateral de graça para o Londrina. Agora sim, vamos às alterações do time do Londrina, Vladimir. O Vitor Hugo e também o Peu estão ali. Vai sair o camisa 8, que é o Rodrigo. Rodrigo sai para entrar o Vitor Hugo 20. 20 Vitor Hugo no lugar do Rodrigo. Primeira alteração feita aí pelo técnico Roberto Fonseca. Tá saindo também o William Barbio. William Barbio tá deixando o gramado para a entrada do camisa 17 Peu. Peu 17 entrando no lugar do William Barbio. Só isso? 3 letrinhas para ele, é? 3 letrinhas. P-E-U. Exatamente. P-E-U. Peu está em campo, portanto, no time do Londrina. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, irresistíveis, hein? Feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. São lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Bruno José domina pela direita, faz boa finta, levou para o fundo, prepara o cruzamento, foi bloqueado, ganhou lateral. Chegou o Ariel, travou a bola, saiu lateral para o time do Guarani bater. 23, o tempo vai passando. Já invadimos a última parte do jogo. Placar de 0-0. Diogo Matheus domina, puxa para a canhota. Calculou, executou, mas fora da área. O péssimo cruzamento do Diogo Matheus. Insiste Pablo Tomás, voltou para Mike. Mike recolhe, domina na cabeça do grande círculo, curtinho para Matheus Barbosa. Recua para o argentino Ivan Varinho. Ameaçou o lançamento, prefere o recuo para o Douglas Borges. Tem a posse dominada no campo ofensivo. Agora sim, levanta a bola para o grande ataque, para o Derek brigar. Chega o primeiro Gabriel, escora de cabeça, procura a bola pelo meio. Vitor Hugo não encontra. Chega para fazer o corte, Alan Santos. De primeira para Bruninho, chega a Peu, foi fintado. Bruninho dominou no comando para Derek, muito forte o lançamento. Tentou nas costas da zaga.
mas o passe saiu muito forte e o goleirão Neneca ficou com ela. Gleger, vamos chegar a 25. Segue 0-0, insistente 0-0, ruim para os dois, Gleger. Para os dois, né? Ruim para os dois, e o Roberto Fonseca já detectou o problema do Londrina, já mexeu no time, né? O Humberto voltou com modificações também, que surtiram efeito. O Guarani melhorou na partida, mas ainda, Bolis, falta muito para o Guarani tentar neutralizar, tentar penetrar na malha de marcação da equipe do Londrina. O Guarani precisa do resultado positivo, tentando uma jogada ou outra, mas ainda muito pouco para tentar ganhar o jogo. Você ouviu há pouco o toque da Bandeirantes no quinto sinal, confirmando 23 horas desta sexta-feira. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao futebol da Rádio Bandeirantes. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. O time do Londrina tem a posse de bola para João Paulo. João Paulo abriu para Gabriel. Sai na marcação ali o Gustavo França. Parece um louco cansado, não conseguiu acompanhar o Gabriel. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque para Iago Dias. Muito forte o lançamento, mas ele chegou, levou por fundo, cruzou mal. Douglas Borges, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? Ainda não? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. O Paulinho Mocelin tentou matar a bola bateu na sua canela direita, explodiu no rosto e saiu. Um lance horroroso do Paulinho Mocelin. E o Guarani fará duas. Muda o Guarani, tá saindo o Derek para a entrada do 9, Bruno Mendes. Bruno Mendes, 9 no lugar do Derek, e o Isaac entra no lugar do Gustavo França. Sai Gustavo França, entra Isaac com a camisa 29. Bora lá, Bugrão, bora lá, Bruno Mendes, você é da casa, sabe, conhece demais o Guarani, sabe da importância do jogo de hoje. Foi embora o Derek, foi embora também o Gustavo França. O Derek poderia jogar até amanhã, que a bola dificilmente chegaria com qualidade. Gleger, e estas alterações? É exatamente isso que você disse, né? Você vê o Derek com muita dificuldade, né? Vem o Bruno Mendes agora, que é um jogador de presença diária, né? A bola passando ali a todo momento, né? E o Isaac, o torcedor bugrino fica com aquela expectativa de que o Isaac possa ser aquele Isaac que o torcedor conhece, né? Há muito tempo que ele não consegue fazer um bom jogo, mas eu acredito muito que pela mudança e pelo posicionamento, o Guarani, que melhorou no segundo tempo, mas ainda não é suficiente para abrir o placar, possa com o Isaac agora, né, ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de qualidade nessa última bola, para que o Bruno Mendes possa abrir o placar. Vamos ter mais uma alteração no jogo, de novo no time do Londrina, Vlad. Sai o Lucas Mendes e entra o Igor França. Igor França tem a 15, está entrando no lugar do 2, Lucas Mendes. Quer dizer, agora há pouco saiu o Gustavo França no Guarani. E voltou mais um França, o Igor. A França não deixou de estar representada agora com o Igor. Não tenha dúvida alguma. Entra lá na lateral direita o Igor França, camisa 15 do time do Londrina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fique ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, assim que a bola parar de rolar, vai começar o apito final. Começa hoje, dia 3 de sexta-feira, mas terminará só amanhã no Sabarão, dia 4. Comando de Edu Pinheiro, e vai ter promoção, vai rolar promoção da Uesco. Fique ligado, principalmente no YouTube da Rádio Bandeirantes. Lateral para o time do Londrina bater pela direita no campo defensivo com o cara que acabou de entrar, o Igor França. Ele vem para a cobrança, situação dificílima do Londrina com este empate. Chega a 28 pontos, mas com apenas 6 vitórias. Está completando 5 jogos sem vencer. Terá mais 9 pontos em disputa. Mas ainda Ponte Preta, 16ª, e o Sampaio, 15º, ainda vão jogar na rodada. E aí aumentarão a vantagem, né, em caso de resultados positivos ou até de empates para o Londrina, que tenta a posse de bola ali com o Salomão, deu uma vacilada e perdeu para o Bruno José. Recupera a posse de bola, soltou na meia direita para Bruninho, tem Bruno Mendes no comando. Bruninho enfiou na ponta para Bruno José, tem o Mendes na área, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para Bruno Mendes, ele tentou de cabeça, mas jogou de zagueiro também. De qualquer forma, o Bruninho tentou ficar com a sobra e ficou. Mas aí perdeu muito tempo, tá longe do gol. Ele volta a bola para Alan Santos, de primeira para Matheus Barbosa. Recolhe, domina, coloca a bola no terreno, na marginal do campo para Bruninho. Bruninho para Diogo Matheus entre as linhas. Devolveu para Bruninho.
de frente pro lance, pela meia para Isaac. Isaac recolheu, dominou, balançou, girou na ponta para o Diogo Matheus, levou pro fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, corta Rafael Vaz. Briga pelo rebate, Matheus Barbosa tentou, Bruno Mendes, tira lá atrás, Rafael Vaz. Voltou para Alan Santos, de cabeça para Mike. Mike de cabeça coloca no chão para recomeçar no campo defensivo Guarani. E é gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Vamos chegar a 30 minutos, segundo tempo, 0-0. Tem gol, Edu? Olha, empata o Ituano, gol de Wesley Pomba. Wesley Pomba empata, 27 segundo tempo. Juventude 1, Ituano também 1. Com esse resultado, 1-1, você quer ver? Se o Guarani fizer um gol... Vamos lá, vai a bola, já calculo já a bola. Tem escanteio o Guarani, né? Tem escanteio. Tentou ali o Pablo Tomás, ele balançou, girou para lá, para cá, mas o Igor França tentou, cortou, colocou para fora. Escanteio, Vladimir. Chegou na cobertura, Igor França. A bola tocou nele, foi pela linha de fundo, mais um escanteio. O Guarani segue no ataque. Vamos chegar a 30 minutos, segundo tempo, tá na hora do gol, Capricha aqui da Bruninho, Ele quem vem para a cobrança do escanteio lá para Canhota. Tem escanteio, o Guarani para bater na marca de 30 minutos, segundo tempo. Vem Bruninho para a bola, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu para afastar Rafael Vaz. Expulsa a bola da pequena área. Era falta no rebote aqui atrás para Mike. Mike levantou, ninguém foi. Neneca pegou, largou, pega Neneca de novo. Em uma bola venenosa do Mike, que claramente tentou cruzar e a bola quase entra, seria um golaço. Tem mais Guarani, Bruno José recolheu, dominou na entrada da grande área, por baixo o Igor França corta, rebote fica com o time do Guarani, com o Bugrão, Matheus França para Diogo Matheus, recolheu, dominou, calculou, executou na área, Bruno Mendes desviou, vai sobrar com Pablo Tomás na área, tentou o domínio, a bola escapou, vai atrás dela, recupera, fica com a bola presa na linha de fundo e ganha escanteio. Escanteio pro Guarani. A bola entraria, hein, Vlad? Foi despretensioso do Mike, né? Um cruzamento acabou virando um chute. O Neneca ia esperando ela sair, quando percebeu, deu tempo de alcançá-la e impedir que ela entrasse. Faltou muito pouco, vale ressaltar a atenção do Neneca, né? Deu 2 passos para trás e fez a defesa. Escanteio pro Guarani bater. Vem de novo Bruninho, capricha Bruninho, capricha que dá. Autorizada a cobrança, vem pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol para Alan Santos. Ele tentou golpear a bola, mas a bola passou. Foi direto para fora em tiro de meta pro Neneca. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31:40, segundo tempo. Em Londrina, Paraná, 35ª rodada da Série B. Guarani e Londrina 0-0, Edu. É verdade, se o Guarani fizer um gol, ele entra no G4 e aguarda o jogo do Criciúma, né, que vai ser na terça-feira em casa com o ABC, para saber se permaneceria ou não. Nesse momento, o Guarani, 8º colocado com 56. Lançamento para Iago Dias, vem Londrina, o jogo tá parado. Tá parado, mas não por impedimento, né? E sim porque o Ariel, camisa 10 do time do Londrina, tá caído. Mas o árbitro não parou o jogo não, tava valendo. Parou depois apenas que a bola caiu nas mãos do goleiro e agora o Alan Santos também cai ali sentindo dores. Veja só a importância de um resultado positivo pro Guarani. O Juventude tá empatando em casa diante do Ituano. O Guarani vencendo hoje, vai pro G4, pelo menos dorme no G4 e aí terá 2 decisões em casa. Contra a Criciúma, que tá lutando também pelo G4, lutando pelo acesso, e o ABC que já está rebaixado para a Série B. Jogando no brinco, né, Glega? Exatamente. E o Criciúma que vai pegar o ABC, né? Provavelmente vai ganhar o jogo. E aí o Guarani vencendo o Londrina, né? Estamos aí com 33, quase 33 minutos. O Guarani precisa do resultado positivo. Tem um confronto direto. Então, por isso, a importância da vitória, por isso a importância do resultado positivo. Porque tem esse confronto. Então, eu espero que o Guarani, apesar de ter melhorado no segundo tempo, mas ainda não consegue passar aí as malhas de marcação do Londrina, para que ele possa... Tem que vencer o jogo, Bolas. O 0-0 realmente é muito ruim para o Guarani.
Aqui vem Londrina para o campo de ataque, lançado Vitor Hugo lá pela canhota, pela direita, melhor dizendo. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Ariel, já recuperado na entrada da grande área, soltou para Paulinho Mocelin, domina para o time do Londrina, passou, Salomão levou marcação, tentou para ele, Diogo, Matheus se chega para cortar, volta para Salomão, recua, pico na grande área para Paulinho Mocelin, tentou a finta, Bruno José chega bem na cobertura, falta por trás do Paulinho, hein? E o árbitro viu, vai mostrar cartão para ele por trás. Falta forte do Paulinho Mocelin. Amarelo para ele, cometeu a falta em cima ali do Bruno José, quando o Bruno José partia para o contra-ataque, cartão amarelo para o Paulinho Mocelin. Futebol da Rádio Bandeirantes, rapaz, que pisão, hein? Foi um pisão. Como é que foi um pisão? Foi uma solada no tornozelo direito do Bruno José. Chegada fortíssima do Paulinho Mocelin. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ô Gleger, o amarelo ficou de bom tamanho ou se fosse você o árbitro mudaria a cor do cartão? Não, pra mim o amarelo ficou de bom tamanho, Boles. Muito bem, mas está sendo atendido ali o Bruno José. Pela chegada forte por trás do Paulinho Mocelin para cima dele. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lembrando que o Bruno José já joga no sacrifício, né, Boris? Tem sentindo dores, um problema crônico no pé. Isso já vem desde o jogo contra o Vila Nova. Então, por isso, ele nem começou como titular a partida de hoje. Agora leva mais uma pancada, mas tá tudo ok, já tá se levantando. Olha, já, assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vai começar o apito final. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. É do Pinheiro. Vai dar o recado aqui na Bandeirantes, claro, com aquela categoria de sempre. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. O árbitro vai provar, hein? Foi pedido a revisão do lance. Para mim, cartão vermelho, não tenho dúvida alguma. Porque o Paulinho Mocelin já tenta fazer a falta no primeiro lance, não consegue. O Bruno José segue carregando. E a entrada do Paulinho Mocelin é fortíssima. E foi proposital, né, Boris? Claro. Foi de propósito, ele foi pra pegar realmente, né? E se o VAR chama é porque o VAR entende que é pra cartão vermelho, aí cabe ao árbitro acatar ou não. Está no VAR o árbitro. Pode mudar a cor do cartão para o Paulinho Mocelin. Apito final aqui na Bandeirantes para a Nova Light Luminárias LEDs brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida. Vem ver o jogo. Viva a intensidade da Nova Light. Vai trocar a cor do cartão. Vai ser expulso o Paulinho. É isso, Vlad? Exatamente. Já apontou ali que cancela o amarelo e cartão vermelho para Paulinho Mocelin. Vai terminar o jogo com um jogador a menos o time do Londrina. Paulinho Mocelin, entrada criminosa para cima ali do Bruno José. O que foi, Paulinho? Tá falando ali. Agora tá falando com bandeirinha. Sai revoltado, mas ele deveria pensar um pouquinho antes de cometer a falta como ele fez. Uma volta fortíssima para cima do Bruno José. No campo de ataque do Londrina não precisava, né? Boles, eu dizia que para mim o amarelo tava de bom tamanho, mas aí a gente vê agora na imagem, né, mais ajustada ali, que tem, claro, o toque. Mas ele, pra mim, não houve a intenção do Mocelin. E é o que ele tá falando ali, entendeu? Mas foi por cima, sem dúvida nenhuma. Ele tenta dar o bote, né? O Bruno José tava com a perna atrás. E agora, com a imagem ajustada, tá tudo certo. E bom pro Guarani, que tem um jogador a mais aí nos últimos minutos para tentar ganhar o jogo. Ô Vlad, eu fiquei com a impressão de que o Roberto Fonseca mostrou pro Paulinho Mocelin. Eu vi no vídeo que você chegou forte, não foi isso não? Deu essa impressão mesmo, né? Tentava se justificar o Mocelin. O Roberto falou, fica quietinho e vai pro vestiário. Vem Guarani pro ataque, dominou, quem sabe dá uma animada no Mugrão. Mike tentou pela esquerda, tira a zaga de qualquer maneira do Londrina, volta pra Ivan Varinho. E vai vir mais um atacante, Iago Teles daqui a pouco vai entrar. Fez o passe pra Isaac, 37-40, a reta final do jogo, é jogo decisivo pro Guarani, 0-0, vem Bugrão, lá na ponta Mike, vem cruzamento, levantou pra boca do gol, Bruno Mendes ajeitou pra Pablo Tomás, tá impedido. O árbitro marcou impedimento do Pablo Tomás. Reclama que foi atingido dentro da grande área. Seria pênalti, mas o árbitro marcou uma irregularidade. Na verdade, marcou a falta do marcou Pablo. A falta de ataque ali. Portanto, e o Bruno José saiu, viu? Não deu pro Bruno José continuar. Não sai Bruno José. Entra Iago Teles. Iago Teles, 37, no lugar do Bruno José. Só para fechar o apito final, o oferecimento de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Para você que já está no YouTube, daqui a pouquinho mais informações de como você pode participar da nossa promoção no apito final, promoção da Uesco Ferramentas. Já, dentro do apito final tem promoção da Uesco. Vai rolar na programação da Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Aliás, você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não deixou o like, deixe o seu like. Já 2 mexidas no Londrina. E aí, Gleger, reta final, o Guarani tem que aproveitar esta situação. Londrina com 10 nesse momento. Sim, com 10, o Guarani com um jogador a mais, né? Perde o Bruno José, que para mim fez com que o Guarani evoluísse na segunda etapa. Gostei da entrada do Bruno José, mas aí teve a contusão, tá saindo. Tomara que o Guarani consiga. Agora, precisa ter calma, né? Eu tô pedindo calma pro Guarani desde o primeiro tempo. Para mim é o que faltou para a equipe bugrina para pelo menos estar na frente do placar. O 0-0, você vê agora o Londrina com um jogador a menos, vai catimbar, você vê que tá catimbando ali, substituição, tal. Mas o Guarani tem sim condição de tentar abrir o placar e vencer o jogo. Guarani tentou passe por dentro, Pablo Tomás pro meio da área, tira a defesa, Diogo Matheus briga, melhor para Iago Dias, sai driblando, escapando, chega para fazer o corte, o Diogo Matheus coloca a bola para fora. É lateral aqui na canhota, um pouco depois da risca no meio campo pro time do Londrina bater e o Tubarão vai mexer. Sai o camisa 11, Iago Dias, entra o 18, Zé Vitor. Zé Vitor, 18, entrando no lugar do Iago Dias. O outro a entrar vai ser o Marcos Pedro, com a 14, sai o camisa 10, Ariel. Sai Ariel, entra a 14, Marcos Pedro. Muito bem, as 2 últimas alterações no jogo no time do Londrina, no Tubarão Londrinense. O futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tenta Zé Vitor, escora de cabeça no comando pro Peu. Tira a defesa com o Diogo Matheus, a bola sai. Lateral pro Londrina bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Série B, 35ª rodada, Guarani Londrina 0-0, Edu. Olha, lá em Caxias, 40 segundo tempo, Juventude 1, Ituano também 1. Jefferson Paulino, grandes defesas do Ituano. Ituano teve um jogador expulso. Olha o Guarani, segura Edu pela direita, Pablo Tomás prepara o cruzamento, levantou muito forte na segunda trave, a bola passa de uma extremidade a outra, sobra para Mike, botou na frente, o campo acabou. É tiro de meta pro Neneca, Edu Pinheiro. Então, Guarani nesse momento é o 8º colocado com 56 pontos, 2 jogos no brinco agora, Criciúma e ABC, e termina o último jogo é lá em Goiás contra o Atlético. B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, para você conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Você que está aqui pela região, acompanhando, curtindo o feriadão prolongado, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está trabalhando nesta sexta-feira, você que está se preparando para ir para balada. Obrigado, galera, sempre com moderação, sempre com prudência. Se beber, não dirija. E evite, acima de tudo, acidentes, porque sexta-feira, às vezes, o pessoal gosta de dar uma exagerada. Lateral para o time do Londrina bater lá pela direita no campo ofensivo. Vem para a cobrança o Igor França na bola. Se prepara ali para fazer a cobrança, levanta para o canto de ataque, a bola não chegou no Zé Vitor. A interceptação do Pablo Tomás, mas a bola saiu, era tudo que o Londrina queria. Mais um lateral para bater no campo ofensivo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Tubarão, mascote do Londrina, tá desanimado, né, meio triste, né, rapaz? Tá meio triste o Tubarão. O Tubarão é feroz. É animado, pelo menos, né? Muito. Mas agora tem que falta ali o Londrina, hein? Vem bola pra área. Tem falta o Londrina para fazer a cobrança. Muitas mexidas no jogo. Tá por ali o Zé Vitor, atacante. O Peu também atacante. O Marcos Pedro fica no rebote. E vem para a falta o João Paulo. Este tá desde o começo. Vai para a cobrança da falta. Vai na ponta direita. Placar de 0-0. É perigo contra a meta bugrina. Uma fila de jogadores ali na risca frontal da grande área. João Paulo vem para a cobrança, autorizado. Pé direito, levantou na segunda trave. Douglas Borges saiu do gol, deu um soco na bola, o goleiro bugrino, substituindo o Pegorari. A sobra para Rafael Vaz, recua aqui atrás e a galera pega no pé. Tinha todo mundo na frente, ele recuou. E aí o o Vitor Hugo
Soltou pro goleiro Neneca. Neneca levanta a bola, tentou o Vaz. Tira a defesa com o Pablo Tomás. A sobra da bola para Bruninho pela ponta direita. Bruninho recolheu, dominou. Pablo Tomás pediu, recebeu. Boa bola para ele. Linha de fundo, prepara o cruzamento. Levantou na segunda trave pro Isaac. De cabeça pro meio, tentou o domínio. A bola escapou. Tira de qualquer maneira a zaga do Londrina. Mike deixa a bola sair para ganhar lateral. 43, reta final 0-0 em Londrina. 0 para o Guarani, 0 para o Londrina. Guarani a 4 jogos sem vencer. O Londrina também a 4 jogos sem vencer. Resultado ruim para os dois. Tenta o Guarani, corta Salomão. A bola não sai. Pablo Tomás fica com a sobra aqui pela lateral direita. Recolheu, dominou com o pé direito. Ele volta a bola curtinho para Alan Santos. Alan Santos faz inversão lá para a canhota com o argentino Ivan Marinho. Arrasta, traz o Guarani para o grande ataque. Meteu na ponta para Mike. Mike cavou na área para Isaac, tentou de cabeça, a bola bateu, rebateu, Neneca saiu do gol para pegar, Vladimir. Foi mais resvalando, né? A bola no Isaac, também do Bruno Mendes, mas ninguém conseguiu concluir pro gol. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Bruninho na meia direita, fez o passe para Diogo Matheus. Dá um tapa para Paulo Londrina com 10. Paulinho Mocerim agora há pouco. Entrada criminosa para cima do Bruno José, foi expulso. Ivan Marinho de novo tem a posse de bola dominada pela meia esquerda. Soltou na ponta para Mike. Mike empurrou para Pablo Tomás pela esquerda, dominou, puxa a bola para o pé direito. Encara a marcação, linha lateral da grande área. Outra finta, invadiu a área, bateu cruzado, tira a defesa. Olha o rebote, Isaac mandou para fora! Para fora, a finalização de Isaac, ele leva as mãos à cabeça, perde uma grande oportunidade para o Guarani. Isaac Vladimir. Na jogada toda construída pelo Iago Teles, lá pelo setor esquerdo, foi a linha de fundo, rolou para trás, aí no corte parcial da defesa, sobrou limpa para o Isaac, que bateu com força, mas foi muito alto, é tiro de meta. Teremos 7 minutos de acréscimo. E ele chapou bonito, né, Gleger? Só que pegou embaixo da bola e a bola subiu, perde uma grande oportunidade, a melhor do segundo tempo para o Guarani, Gleger. Também acho, Boles, mas não pode perder um gol desse, né? Sobrou ali, o Isaac limpa, de muita qualidade, perna direita, só que tirou, mas tirou demais. E o Guarani tentando aí, agora tem aí pouco mais de 6 minutos para tentar ganhar o jogo. Mas o Londrina se fechou, né? Tá ali agora tentando administrar o 0-0. Que para o Guarani, sem dúvida nenhuma, é um resultado muito ruim. 46, vamos até 52. Falta em cima do Iago Teles. Cometida pelo Igor França, tem falta na meia esquerda do Guarani. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Vai ter que ser na garra, na raça, na determinação, no amor à camisa. Dessa camisa gigante do futebol do interior do Brasil, que é o Guarani. Bugrão tem falta para bater. Sabe da importância de um resultado positivo no jogo de hoje. Vem para a cobrança Mike. 46,5, reta final 0-0. Tem falta para bater na meia esquerda. Mike vem para a cobrança. Zagueiros foram para a área. Na área, Bruno Mendes. Isaac também por ali. Bruninho na sobra. Partiu Mike. Pega em outro, levantou para a boca do gol. Gabriel faz o corte. Rebote para o Londrina, chega primeiro Mike, deixou para o Diogo Matheus, pode perder aí, não tem mais ninguém, empurrou na ponta para Bruninho, Bruninho tem Isaac, soltou curtinho para Isaac, devolveu para Bruninho, de primeira cruzou lá dentro, tira de qualquer maneira, João Paulo com o pé direito, Zé Vitor sobe, toca na bola, a bola voltou no rebate para o Guarani com Bruninho, Bruninho pela meia para Matheus Barbosa, fez a finta para Diogo Matheus, de frente para o gol, ele recolheu, dominou, não fez o passe do comando, recuou para Alan Santos. Alan Santos na ponta para Mike, Mike domina, levanta a cabeça, prepara o cruzamento, fez o passe no fundo para Isaac, Isaac dominou, vem para o Bugrão, linha lateral da grande área, cruzou, fechado para a boca do gol, Neneca saiu do gol e foi atingido. O árbitro viu e apontou a falta para cima do goleiro Vladimir. Era tudo que queria o Londrina, né? Uma falta ali no campo de ataque cometida pelo Guarani. O Neneca, ao sair do gol, recebeu a falta, o jogo tá parado. De olho no lance, a partida fica completa com projetores da Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Já já o apito final aqui na Bandeirantes.
Chegamos a 48, vamos a 52 em Londrina. Você que está ligado pelo YouTube, você torcedor bugrino, está sofrendo, mas não esqueça, deixe o seu like na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Zé Vitor domina, desarmado por Matheus Barbosa. Ainda tem tempo o Guarani. Ivan Vaninho, meteu o lançamento com Pablo Tomácio. Chega para fazer o corte, Rafael Vaz. A sorte da bola ficaria por time do Londrina. Se tivesse dominado ali o Marcos Pedro, não dominou e a bola saiu. Lateral para o Guarani bater. Pela direita, Diogo Matheus recua para Alan Santos. Está desesperado à beira do campo. O treinador Humberto Louser. Guarani vai chegando ao 5º jogo sem vencer, justamente nesta parte final, nesta reta decisiva da Série B. E o Matheus Barbosa dá de graça para o Marcos Leonardo. Falta do Alan Santos, que já tem cartão. Vai ser expulso o zagueiro bugrino, Vladimir. O Matheus Barbosa errou o passe, aí na tentativa de recuperar a bola, o Matheus Barbosa, aliás, o Alan Santos, cometeu a falta para cima do Marcos Pedro, segundo amarelo e vermelho para o zagueiro do Guarani. Bom, o Alan Santos deu 2 entregadas e ainda acabou sendo expulso. Se bem que nesse lance não foi ele quem errou, Foi o Matheus Barbosa, mas ele chega atrasado também, Gleguer? Também achei. Aí não tem como, Errou o Barbosa, o Alan Santos não estava bem no jogo desde o início, se complicando ali em alguns lances, mas aí foi expulso corretamente. 10 para cada lado e no lance o Alan Santos levou a pior, Não consegue se levantar ali, agora se levanta, alguém avisou para ele, sai meu filho, sai que o jogo, tá no finalzinho. Tá saindo ali o Alan Santos sendo expulso, foi expulso, o zagueiro bugrino. O Lucão foi expulso no jogo anterior. Então provavelmente se o Lucão voltar vai jogar com... O Lucão volta, com o Ivan Vaninho. Tem falta para fazer a cobrança o time do Londrina. O Guarani volta a campo não nessa terça-feira, só na outra terça-feira. 10 dias, mais de 10 dias aí. 10 dias. Entre um jogo e outro. Tem falta para bater o time do Londrina no campo defensivo. Já perdeu a bola, a zaga tirou. Bruno Mendes brigou, perde a bola. Sobra da bola fica para Igor França. Bate na mão ali do Iago Teles. Falta marcada para o Londrina, 50 minutos de segundo tempo, 0-0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina pela direita o time do Londrina. Cruzamento do Marcos Pedro. Passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. 50 minutos e meio, vamos até 52. Finalzinho de jogo, 0-0. Ivan Vaninho arranca com a bola dominada. Tenta trazer o time do Guarani para o campo de ataque. 10 para cada lado. O Alan Santos foi expulso. Antes o Paulinho Mocelin havia sido expulso. Bola no campo defensivo para o Matheus Barbosa, que faz o papel ali do Alan Santos. Volta para Ivan Vaninho. Carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória. Empurra na ponta para Mike. Mike dominou, tá fechadinho o time do Londrina. Guarani tenta, pela canhota. A bola chegou no Isaac. Isaac dominou, entramos no minuto final. Bola rodada para Mike. Mike dominou, ajeitou, pisou na bola. Gira por dentro no círculo central para Matheus Barbosa. Na zona central do campo ele tem a posse de bola dominada. Tem opções lá na frente, prefere o passe curto para Ivan Vaninho. O Guarani tenta vir para o campo de ataque. Passe feito ali na meia para Iago Teles. Recuou para Mike, já passou na ponta pedindo. Mike soltou. Posição legal, os caras pedindo impedimento, tinha muita gente ainda. Iago Teles briga, mas a bola saiu. Quando ele tentou dominar, a bola escapou e saiu lateral para o Londrina. Vai terminar o jogo, 0-0. Péssimo resultado para os dois. Guarani fica distante do G4 nesta reta final. O Londrina muito próximo de ser rebaixado. O Londrina é o 19º colocado. Incrível, o Guarani não conseguiu fazer um gol na pior defesa da Série B. Vem para a cobrança o Igor França. Levanta a bola para o grande ataque para Zé Vitor. Tira a defesa, a sobra da bola fica ainda para o time do Guarani. Mike recolhe, domina, carrega a bola com o pé direito. A bola bate na zaga e sai lateral para o Londrina. Bateu no próprio jogador do Guarani. Lateral para o time do Londrina bater. Igor França vem para a cobrança. Fez o passe para o Zé Vitor, dominou, protegeu. Fez o passe atrás, errou o passe também. Festival de passes errados e a bola não sai dali. O Atro deu mais um minutinho. Tem que mandar a bola para a área o Guarani também, Ficar tocando ali não adianta, Aqui para Bruno Mendes. Gabriel chega para fazer o corte e coloca a bola para fora. É lateral para o time do Guarani bater. Mike pega a bola e o Bruno Mendes entregou para ele e o seguinte: joga para a área que eu vou resolver. Joga que eu vou resolver.
Mas termina para esperar 1 centímetro para trás também o Denis Serafim. Mike vem para a cobrança do lateral, levantou para Bruno Mendes, a bola passou, ficou viva na área, tira a defesa do time do Londrina. Bruno Mendes ainda briga, a linha lateral da grande área. Ele contra o Igor França, tentou Bruno Mendes, insiste no lance para Canhota, chama a falta não vem. Mike tenta o cruzamento, cruza mal, afasta de qualquer maneira a zaga do Londrina. Ela volta para Ivan Marinho, marcado ali pelo Zé Vitor, de cabeça coloca a bola para fora. Lateral pro Londrina bater, vai terminar, apita o árbitro, acabou! Termina o jogo em Londrina, resultado frustrante, decepcionante para o time do Guarani. O Bugre tinha a oportunidade em casa de vitória de pelo menos dormir no G4, mas não consegue vencer um virtual rebaixado do time do Londrina. E agora segue tendo esperança, segue tendo chance, mas cada vez mais remotas de acesso. Terá 2 jogos em casa contra o Criciúma, contra o rebaixado do ABC. E na última rodada pega o Atlético Goianiense fora de casa. 0 para o Londrina, 0 para o Guarani. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. E até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bem, meus amigos, Londrina e Guarani 0-0. Olha, atenção, parece que tem gol lá em Caxias, hein? Tem gol, o Ituano chegou a empatar, o Ituano tá com 1 a menos desde 42 do primeiro tempo. O Juventude fez 1-0, o Ituano perdeu um jogador no final do primeiro tempo. Aí o Ituano empatou, Jefferson Paulino fez grandes defesas, goleiro do Ituano. Parece que tem gol lá em Caxias, hein? Tem gol lá em Caxias aos 55 minutos, gol do Juventude. Gol de Gabriel Talhari, ele fez o primeiro também. Eu tenho a impressão que foi de pênalti, que eu tô pegando a imagem aqui, acho que foi de pênalti, né? Foi cobrança de pênalti. Atacante bate firme no canto direito, Jefferson Paulino. Deixa eu ver uma coisa aqui. Foi de pênalti. E
O gol foi aos 55. Bom, então é o seguinte, porque 1-1... Gente, é o seguinte, prejuízo total, 0-0, Londrina praticamente rebaixado. Pro Guarani, o 8º colocado perdeu uma posição porque o Mirassol ganhou do Sport 2-1 hoje. Mirassol 2, Sport 1. Então, o 8º colocado. Agora ele tem 56, né? Tem 56. O 4º colocado é o Sport com 59. 59, quer dizer, uma diferença de 3 pontos, mas é que ganha. O Mirassol aí ultrapassa o Mirassol. O Criciúma tem 57, mas vai jogar e vai contra o ABC. O Novo Horizontino tem 57, é o 5º colocado. Repito, Sport tem 59. Sport pode deixar o G4 se o Criciúma vencer. O Atlético de Goiás tem 60, é o 3º. Então é o seguinte, ó, Vitória líder 65, vai jogar contra o Vila Nova domingo. Em segundo, Juventude com 60 pontos com essa vitória. 60 pontos, não terminou ainda. Em terceiro, o Atlético de Goiás, 64, Sport com 59. Em quinto, Novo Horizontino, 57. Em sexto, Criciúma, 57. Em sétimo, Mirassol, 57. Oitavo, Guarani, com 56. Próximo jogo, todo mundo sabe, 2 jogos no Brinco, Criciúma e ABC. E joga fora contra o Atlético lá em Goiás. Bom, vamos lá, destaque seu, Catarino, não saiu público. E me corrija aqui, o Catarino, Guarani veio para o segundo tempo, abdicou de um volante, certo? Porque tirou o Matheus Bueno, colocou o Pablo Tomás. Isso. Então vamos lá, me ajude aqui. O Guarani foi para o segundo tempo com Pablo Tomás atacante, Gustavo França atacante, Bruno Mendes entrou depois, mas tinha o Derek, né? Tinha o Derek, era o Derek, os 3 que já estavam, né? Gustavo França, o Derek e o João Vitor. Mas o João Vitor saiu para a entrada do Bruno José. Então ficou um atacante por outro e o Pablo Tomás no lugar do Matheus Bueno. Então foi Pablo Tomás, Bruno José, Gustavo França e Derek, 4 atacantes aí, Edu. Lembrando que o Regis não seguiu, problema no joelho, o Alan Santos foi expulso, não pega o Criciúma e volta aí na zaga o Lucão, vamos aguardar. Guarani joga só terça da outra semana, é isso? Somente terça da outra semana, dia 14, 7 da noite no Brinco contra o Criciúma. Uma sequência aí de mais de 10 dias vai ter para recuperar jogadores que estão contundidos e se preparar para as últimas 3 partidas do campeonato, Edu. E acabou, Juventude 2, Ituano 1, acabou, hein? Vitória do Juventude, o Carpini pegou o Juventude na zona de rebaixamento. Nesse momento, o Juventude... Ele... Segundo colocado, né? Campanha de acesso, né, Edu? É campanha de acesso que faz o Juventude, né? E um detalhe, sem o Nenê, né? O Nenê não jogou, não joga mais. Segundo colocado com 60 pontos. E o Juventude bobeou ainda, empatou outro dia com Londrina. Foi Londrina e empatou. Empatou 2-2. 2-2. Catarino, daqui a pouco você volta, tá bom, Catarino? Até já, Edu. Olha, o Guarani completa o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer. São 5 jogos sem vencer e não marca nenhum gol a 4 jogos. Ou se preferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos, só 3 gols. Ou, sei lá, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 5 jogos, só um gol. Mas enfim, faz 4 que não toma. São 5 jogos sem vencer. Caiu na tabela e a coisa complica bastante. Vamos dar uma comentada, Gallagher? 0-0. Olha, o Guarani teve de chance aquela cabeçada do Ivan Vaurinho, a 20 do primeiro tempo. Boa defesa aí do Neneca. E teve uma chance no finalzinho, com todas as mudanças, com todos os atacantes. O Guarani teve uma chance com o Isaac aos 45, jogada do Iago Teles, ele de fundo cruza, a zaga corta, sobra limpinha pro Isaac, que isolou, chutou por cima. Não me lembra assim, um ou outro lance mais isolado, um chute de fora da área, nada despretensioso, uma produção que o Greg, ele vai analisar agora. Vamos lá, Zorzinho, público não saiu, Londrina 0, Guarani também 0. Oi? Estamos conectando aí com o nosso Gleger Zorzin. Lembrando que a promoção da Uesco vai ter, viu, gente? Promoção da Uesco vai ter. Já vamos colocar aqui o número do WhatsApp. Tem que ir ao YouTube. Tem que acionar o YouTube. Lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para essa senha, para esse WhatsApp, você manda o seu nome completo, o seu CPF, a senha, tá bom?
que está lá concorrendo a uma furadeira da Uesco. Oi, voltou, Rosorzinho? Voltou? Voltei. Opa. Tá me ouvindo aí, Edu? Sim, agora tá perfeito, Greg. Tá legal. Legal, Edu, vamos lá. Olha, eu não gostei do jogo do Guarani. Primeiro tempo ruim, eu acho que o Guarani poderia pressionar um pouco mais, poderia ter feito com que a tabela, né, que mostra o Guarani lá na parte de cima, que mostra o Guarani numa crescente, que mostrava o Guarani numa crescente, apesar dos resultados ruins nas últimas rodadas, eu esperava um pouco mais do Guarani, pressionar um pouco mais, linha alta, né, tentando chegar. O Guarani que, Edu, você vê aí agora, a tabela mostra, né, a tabela mostra que o resultado de empate ruim para o Guarani, isso mostra, né, a tabela está mostrando isso. E ainda o Guarani tem na próxima rodada um confronto contra o Criciúma, que é um time que para mim vai vencer o ABC e vai entrar no G4. Tá? O Criciúma vai ganhar do ABC. Escreve o que eu estou falando, Edu, agora. Não dá para você ter uma projeção para aquilo que você vislumbra dentro da competição para o futebol apresentado pelo Guarani hoje. Melhorou no segundo tempo, com a entrada do Bruno José, o Guarani evoluiu, conseguiu chegar um pouco mais, pressionar, mas muito pouco, por estar enfrentando um time que está virtualmente rebaixado e um time que está brigando para subir, um time que está brigando para entrar no G4. Claro que o resultado agora do Juventude, com a vitória em cima do Ituano, mas antes o resultado positivo com o empate do Juventude levava o Guarani ao G4. Então, assim, Edu, não apresentou um bom futebol, teve alguns jogadores, Alan Santos não me agradou, Diogo Matheus não, Mike não, esperava um pouco mais dos laterais, esperava um pouco mais do Matheus Bueno, por exemplo, que é um jogador de evolução. O Bruninho jogou, né, muito pouco, escutamos muito pouco falar do Bruninho, escutamos muito pouco o João Vitor, o Bolas quase que não falou o nome desses caras. Né? O Derek, por exemplo, que é um jogador decisivo, depois teve a entrada do Bruno Mendes, mas aí já numa situação diferente no jogo. Então, assim, não gostei. Acho que o Guarani, se nós analisarmos o jogo, o empate foi ok, porque o Londrina fez um bom primeiro tempo, exigindo, inclusive, do goleiro Douglas grandes defesas. No segundo tempo, o Guarani tentou uma reação, esboçou uma pressão um pouco mais, mas muito pouco, para você poder vencer o jogo, para você poder ter um resultado positivo dentro da competição. Então, Edu, não gostei. Acho que o Guarani já é o quinto jogo sem vencer, né? Muito pouco. O Guarani, na reta final, faltou forças. Faltou, eu acho que a responsabilidade de você olha, estamos dentro do G4, olha, vamos brigar para subir, isso deu uma pesada e alguns jogadores realmente deixaram de jogar aquilo que vinham jogando. Porque hoje, mesmo jogando no Estádio do Café, era jogo para se vencer, viu, Edu? O ouvinte final 0127 me colocou que o público foi 600 pessoas, um pouco mais de 8 mil de grana, que prejuízo, hein? 8 mil de renda. Edu, partido horrível do Bugrão, principais jogadores hoje estão abaixo do normal, tinha mata, né? Tinha o jogo, como é que é? Tinha mata o jogo adversário rebaixado, o Laco, né? Que tinha que matar o adversário, o Laco, né? Matar o jogo. Deixa eu ver o que mais aqui, faltou brio, deixa eu ver o que mais aqui, eu paro por aqui. A pior partida do Guarani, né? É que às vezes a gente quer ler, mas quando não ganha. O time tremeu, sentiu o peso da camisa, ficou muito pesado para esses jogadores que tremeram, infelizmente. Final 07:30. Não tem o nome aqui. Bem, a diretoria do Guarani alcançou o que queria, permanecer na Série B. Nunca quiseram subir, disseram que dá muito gasto na Série A. Pode ter 10 jogos restantes que o Guarani não ganhará nenhum. Time sem vergonha, eu vou parar de torcer. Bom, é o Luiz Anselmo, né, Luiz Anselmo? Muito obrigado, Luiz Anselmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Guarani decretou sua permanência na Série B do próximo ano. O campeonato é encerrado, agora é cumprir tabela. Renato de Valinhos. Deixa eu ver o que mais aqui. Amanhã, deixa eu ver o que mais. Se Deus quiser. Bom, tá aqui o torcedor da Ponte, achando que amanhã vai ganhar e tal. Muito bem, amanhã tem Macaquinha e assim vai. Jogadores do Guarani desanimaram. Lamentável, não sobe mais, time sem vergonha.
É o César Bugrino de Valinhos, tem que terminar por aqui também. E assim vai. Realmente, boa noite. Meu nome é Luiz, sou da Boa Vista. Você não acha que o Mike, depois que renovou o contrato, ele caiu de rendimento? Por que não dar uma chance para o Kaique? Isso foi comentado, realmente o Mike deu uma caída, assim como não só ele, né, com os demais. E João Paulo de Moraes, muito bravo, revoltado. Abraço, viu, João? Sempre participando, muito obrigado pelo carinho. Pessoal, já tá no ar a promoção? Tá no ar? O número do WhatsApp, olha, você vá no YouTube, por favor, Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no YouTube. E abaixo tem o número do WhatsApp. Para esse número, você manda seu nome completo, seu CPF e tem uma senha também. Mande a sua senha. E aí, você estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. E a gente vai falar aqui no apito final o vencedor. O sorteio é realizado pelo site O Sorteador. Não sou eu, não é a Batista, não é ninguém que faz. Isso é feito por um site, né, especialista em fazer o sorteio e tal. E é só um, não adianta mandar 10 vezes o CPF que não aceita, o sistema não aceita. É só um CPF por participante. O nosso muito obrigado. Gente, o Vitória, vamos lá, Zorzinho. Dos 4, você acha que 2 estão definidos? Vitória com 65. O Vitória pega quem? O Vitória pega... Tem o Vila Nova domingo, depois o Vitória vai a Novo Horizonte, olha, até então confronto direto. Aí o Vitória recebe o Sport e termina lá em Chapecó. Os jogos do Vitória, 65. O Juventude, agora vice-líder com 60, gente. O Juventude tem um ABC em Natal. Depois o Juventude recebe a Ponte. E o Juventude termina jogando com o Ceará fora de casa. Em terceiro, Atlético Goianiense, que também tem jogos dificílimos. Apesar de terceiro, com 60 pontos, o Atlético pega o Sport em Recife agora, na ilha, Sport e Atlético. Aí o Atlético vai a Mirassol. Olha o Atlético, o Atlético vai a Mirassol e depois recebe o Guarani. Só tem mais um jogo em Goiânia. É contra o Guarani na última rodada. O Sport caiu para a 4ª colocação com 59, mas o Sport ele pode ser ultrapassado pelo Criciúma. O Criciúma joga terça em casa, lá em Criciúma. Criciúma e ABC. Se ganhar vai a 60 e vai tirar o Sport da 4ª colocação. O Sport, quem que o Sport tem pela frente? O Sport tem o Atlético Goianiense na ilha, depois tem o Vitória em Salvador, e no último jogo, Sport Sampaio Correia. O Novo Horizontino, 5º colocado com 57, voltou à competição aí. Deixa eu ver aqui, Novo Horizontino. Novo Horizontino, ele tem o Vitória, agora em casa, tem o Vitória, tem o Londrina em Londrina, e depois, na última rodada, Novo Horizontino e Criciúma. Luta direta aqui. Olha a última rodada, Novo Horizontino e Criciúma, e vai ter Atlético Goianiense e Guarani. Bom, vamos lá. Em sétimo, Mirassol com 57. O Mirassol tem o Ceará lá em Fortaleza, fora de casa. Depois o Mirassol recebe o Atlético Goianiense. E o último jogo do Mirassol é em Tombos, Catombense. Tá? E o Guarani, 8º colocado, todo mundo sabe os próximos jogos, 56 pontos. Tem o Guarani. Realmente, difícil e complicado ficou, hein? Difícil e complicado. Na sequência, nós temos aqui o craque do jogo. Vamos voltar aqui, craque Uesco. Quem é o craque? Tem aqui a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo. Tem um gabarito com o Zorzinho aqui. Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo. E quem sabe alguma fala do Humberto Louser. Eu acredito que eu vou conseguir, alguma fala do Humberto Louser, que deu uma bela caída de rendimento aqui, né? Guarani agora não vence há 5 jogos, não marca nenhum gol. Há 4 jogos, a situação complica aí do Humberto Louser. Achei aqui o prontuário do Humberto, tanto papel que falou pra você, já próximos jogos e tal. E realmente... o último gol do Guarani foi aquele gol do Pablo Tomás, hein? E vocês imaginem
se o Pablo Tomás não tivesse empatado nos acréscimos contra o Vila no Brinco, aquele 1-1. E se o Guarani não tivesse virado contra o Novo Horizontino no Brinco 2-1. Como é que não estaria a situação? Bom, deixa eu dar uma pensada, intervalo, tomar uma aguinha. Eu volto com o Greger, volto também com o Bolis, volto com o Vladimir Catarino. No nosso apito final, Londrina 0, Guarani também 0. Tivemos Juventude 2, Ituano 1. O gol do Juventude nos acréscimos, gol de pênalti. E Mirassol 2, Sport 1. A rodada começou na quarta-feira, lá em Goiânia, com o Atlético 2, Novo Horizontino também 2. E um detalhe, Novo Horizontino perdeu pênalti nos acréscimos, Ronaldo ex-Guarani. Novo Horizontino perdeu um pênalti. Muito mal, pessimamente cobrado pelo Ronaldo. E o goleiro Ronaldo do Atlético defendeu, e o próprio Ronaldo, o goleiro do Atlético, tinha feito o pênalti. Já pensou se o Novo Horizontino fizesse aquele gol? Botaria com 59 pontos. O jogo é jogado. Vamos lá, 23h49. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento: vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá, moço de Piracicaba, aqui na rua, aqui, Londrina 0, Guarani 0, o craque por exclusão ou por convicção? Aliás, está muito bravo aqui o ouvinte. Edu, eleger o craque do jogo é tirar com a cara do torcedor, pelo amor de Deus. Eleja o cabeça de bagre do jogo. Diz aqui é final 1786.
É o nosso quadro, não temos que manter o quadro, mas você tem razão, né? Mas vai fazer o quê? Mas temos que manter o nosso quadro aqui. Então fala aí, Bolis! Oi, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Resultado frustrante do Guarani, diante de um virtual rebaixado para a Série C. Olha, o Guarani, claro, não teve nenhum grande destaque no jogo de hoje. E, aliás, se não fosse ele, o goleiro Douglas Borges, que tem o meu voto, o Guarani poderia até ter sofrido a derrota. Uma defesa importante no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Douglas Borges. Tá certo, Edu? Certíssimo. Parabéns pela narrativa, pelo trabalho. Até a próxima, se Deus quiser, e bom retorno a Piracicaba. O Vladimir Catarino, nosso repórter aqui, também votando, sim, evidente. Oi, Vladimir, o craque. Fala, Edu. Olha, até como incentivo, eu vou votar no Bruno José. Bruno José é um dos jogadores mais importantes do Guarani nesta temporada, neste Campeonato Brasileiro. E o pouco que esteve em campo foi o que fez mais fumaça. Então eu voto no Bruno José como craque do jogo, Edu. Perfeitamente, parabéns pelo trabalho, bom descanso. Você pode votar a qualquer momento, edição extraordinária, meu Vladimir Catarino. O Bruno José entrou para o segundo tempo e logo de cara viu uma baita arrancada, chegou a entrar na área, mas ele preferiu, ao invés de finalizar, de fazer o cruzamento. E aí não houve o aproveitamento, né? E o Bruno José sofreu uma falta aí, em que o Paulinho Mocelin, Paulinho Mocelin foi expulso aos 36, uma falta que fez o Bruno José. O Paulinho Mocelin, melhor jogador, na minha opinião, do Londrina. Acabou saindo, mas o Bruno José, devido à pancada, ao pisão no pé, acabou saindo. Ele já estava com problema no pé e justamente aí acabou saindo o Bruno José. Aí entrou... Quem que entrou no lugar dele, hein? Entrou o Iago Teles. O Iago Teles que fez a jogada no finalzinho, que quase que o Isaac fez o gol, estou por cima. Bom, Zorzinho, vamos votar então no craque. O Douglas Borges tem o voto do Boris, goleiro do Guarani, e o Bruno José, voto do Catarino. E o seu, Greger? Eu concordo com o Catarino, mas eu vou ficar com o Douglas também, Edu. Fez grandes defesas e o Guarani poderia, inclusive, ter sido derrotado pelo Londrina se não fosse as boas defesas do Douglas Borges. Para mim, o craque do jogo, Edu, conceito bom. Com 2 votos, então, Douglas Borges é eleito aí o menos pior do Guarani, digamos assim, e a promoção tá lá. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp. Para esse número, mande, por favor, o seu nome completo, o seu CPF. Também tem uma senha aqui embaixo. Pegue essa senha, mande também. Sem a senha não aceita, tá? Você estará concorrendo. Fala, meu amigo! Ainda não tá sabendo da Black Friday Uesco? Então prepare-se que esse ano a Black Friday Uesco veio com tudo. Durante todo o mês de novembro, a Uesco vai premiar 30 profissionais sortudos com ferramentas Uesco. E para participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco pelo usuário @uesco_Brasil, Uesco com W, W-E-S-C-O. Então, @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, que vai estar fixado no feed. Marcar um amigo. Depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto. É só torcer. Lembrando que você pode tentar durante todo o mês de novembro. Serão novos prêmios surgindo todos os dias. Mas atenção, preste atenção. Sempre que for participar, é por participação. E seguir todos os outros passos. Isso é muito importante para a sua classificação, viu? Quer saber? Quer ser um vencedor Uesco? Então corre lá para participar. Promoção Black Friday da Uesco. Sua vez de ganhar. São mais chances que você tem de ganhar aqui na Rádio Bandeirantes e agora também no Instagram da Uesco. 23h57, vamos entrar já no sábado, dia 4 de novembro, final da Libertadores Maracanã, 17 horas, Fluminense Boca. Mais um brasileiro, mais um argentino, frente a frente. O Fluminense chegou na final, foi 2008. E perdeu nos pênaltis para ele. O Washington perdeu o último pênalti. Washington, mega massa, diria o amigo Batista. O Fluminense perdeu, chegou na final, foi 2008, Maracanã, LDU.
E nas cobranças de pênalti foi 3-1 pro Fluminense, só que no primeiro jogo foi 4-2 pro Fluminense. Aliás, 4-2 pra LDU, perdão. Lá em Quito, 4-2 pra LDU. Maracanã, 3-1 Fluminense, somando tudo 5-5. Gol fora não valia. E aí nos pênaltis, o Cuca, o Thiago Neves e o Washington, os três perderam. Nos três, o goleiro Ceballos acabou pegando baita goleirão, hein? Vamos ver amanhã. A gente segue com o nosso, tem a ficha técnica e tem também a defesa e a sorte do jogo. E o gabarito Gugleger pulou 23:58. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Estádio do Café em Londrina, Guarani entrou com Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Ivan Alvarinho e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, Gustavo França, Derek e João Vitor. Bruno José ficou no banco. Bom, a primeira alteração foi no intervalo, e no intervalo saiu Matheus Bueno, volante, para a entrada de Pablo Tomás, atacante, e saiu João Vitor, entrou Bruno José. Duas alterações no intervalo. Aí nós tivemos a 25 segundo tempo, saiu Gustavo França, entrou Isaac e saiu Derek, entrou Bruno Mendes. E aos 38, o Bruno José, que tinha entrado para o segundo tempo, sai machucado, contundido. Ele sofreu uma falta do Paulinho Mocelim foi expulso, mas o Bruno José sentiu, saiu, entrou Iago Teles. A equipe do técnico Humberto Louser. Londrina, Neneca no gol, Lucas Mendes, depois Igor França, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão, João Paulo Silva, ex-Ponte, Rodrigo, depois Vitor Hugo e Ariel, depois Marcos Pedro, Paulinho Mocelim, depois Paulinho Mocelim, William Barbio, depois Peu e o Iago Dias, depois o Zé Vitor, equipe do técnico Roberto Fonseca, que um dia dirigiu o Guarani. O árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, cartão amarelo para o Guarani. Não ter, porque depois foi estornado. Então é o seguinte, cartão amarelo pro Londrina, o Roberto Fonseca técnico, o William Barbio e os dois aqui. E aí cartão vermelho, Paulinho Mocelim, a 36 o segundo tempo, e o Alan Santos, zagueiro do Guarani, expulso aos 48. O Paulinho Mocelim tinha levado amarelo, mas na hora da expulsão leva o segundo amarelo, estornando o primeiro e vai pro vermelho. O Alan Santos também tinha sido amarelado, mas no finalzinho comete a falta Alan Santos, então recebeu o amarelo, estornando o primeiro e o cartão vermelho. Então duas expulsões, Paulinho Mocelim, 36 segundo tempo, aí do Londrina, e o Alan Santos, 48 segundo tempo do Guarani. Olha, público 600 torcedores, tinha a torcida bugrina,
Renda de R$8.000, Londrina 0, Guarani 0. A ficha técnica no apito final. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Mas antes, porém, contudo, que pena que eu não lembrei. Gabriel Ribeiro lembrando aqui, aniversário do grande Boris. Boris, que pena que ao vivo eu não te cumprimentei. Meu queridíssimo amigo, mas tenho certeza que você está ouvindo. Saúde, paz, felicidades, grande Boris, que acabou de narrar aqui, Londrina e Guarani 0x0, grande narrador nosso aqui, há muito tempo conosco, desde 2010, se não me engano, uma pessoa extraordinária, agora também brilhando na TV Bandeirantes, transmitindo jogos também na TV, enfim, um futuro espetacular, uma carreira brilhante, será mais ainda. O Boris, casado, 2 filhos, mora em Piracicaba, luta com a vida e no microfone... Luta no dia a dia para o sustento da sua família, espalhando esse talento fabuloso. Menino de ouro de Piracicaba. Um abraço, Boris. Saúde e paz para você, tudo de bom. Que Deus o ilumine, você e sua família. Vamos lá de novo com a vinheta. O que vem agora, meu caro Gabriel? Me emocionei aqui com a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo. Atenção, Brasil, a defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. O Gabrielzinho, de vez em quando eu pego no contrapé. Olha, é o seguinte, a promoção vai até 00:15, tá? Até 00:15 você pode mandar para esse número do WhatsApp aí que tá no nosso YouTube, né? A seção do YouTube, você pode mandar seu nome completo, o seu CPF... Tá bom? E a senha que tá aí também, a promoção da Uesco até 00:15, hein? E vamos divulgar aqui no apito final. Olha, é o seguinte, um lance que chamou a atenção, logo com 5 minutos, esse Douglas Borges, ele dá um drible, a bola é recuada para ele, sentir firmeza no Douglas Borges, mostrando aí, né, convicção, confiança. 5 minutos, o aniversariante Leandro Borges registrava assim o drible de Douglas Borges. Fala por time do Guarani com o argentino Ivan Alvarinho. Fez o passe curtinho para Bruninho. Bruninho é pressionado, ele volta, hein? Pro goleiro Douglas Borges. Chegou e fez a finta para cima do Paulinho Mocelin, mas em uma zona perigosíssima. Fez a finta ali para cima do Ariel. Lance perigoso. Guarani tenta sair. Perfeito, vamos lá, 6 minutos, Paulinho Mocelin, deu trabalho, hein, deu trabalho, chuta por cima, o escanteio é cobrado, a zaga salva, Paulinho Mocelin pega de primeira, vamos lá, chuta por cima. Autorizada a cobrança com o pé direito, levantou pra boca do gol, subiu, tirou a defesa, olha a sobra pro Londrina, Mocelin limpou, disparou pra fora! Passa a esquerda do gol por muito pouco. Paulinho Mocelin não abre o placar em Londrina, Vladimir. Lamenta-se ali o Deixa eu só Mocelin, confirmar aqui o público correto, 691 foi o público lá em Londrina e a renda 8.800. 8.800. 691. Muito obrigado ao amigo Marcelo Rini, me passando agora com precisão. Muito obrigado. Vamos lá. Tem aqui o lance 3, 12 minutos. Primeiro tempo, Matheus Bueno. Sobrou pra ele, chute de fora da área, hein, Bolis? Mike Pirapenha pra Bruninho, Bruninho pra Gustavo França, pra Matheus Bueno, vai bater pro gol, pé direito, a pompa, passa a direita com perigo. Na finalização de Matheus Bueno, uma bomba com o pé direito, a bola passou perto, Vladimir. Se a ponta Bom, na sequência teve um gol do Londrina, o VAR ficou 3 minutos para analisar, foi anulado, deu impedimento, porque o Alan Santos, zagueiro bugrino, errou. Ele errou, deu contra-ataque, quase confusão, seria gol do Londrina a 14 minutos do primeiro tempo. Vamos lá, 20 minutos. Escanteio cobrado, uma das poucas e raras chances do Guarani. Ivan Alvarinho de cabeça. É a chance pro Guarani, Diogo Matheus levantou de cabeça, Alvarinho livre, espalma, Neneca no rebote pra fora!
por muito pouco. Ivan Alvarinho não abre o placar. Defesaça de Neneca, Vladimir. Vamos lá, nosso quadro, a defesa e a sorte do jogo. 29, primeiro tempo, Gustavo França dentro da área. Olha, tentou colocado, sorte do Neneca. Olha o Guarani, João Vitor recebeu do Matheus Bueno, tá na área, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou, voltou Matheus Barbosa, bateu no canto, no meio do caminho, corta Rafael Vaz. Estica a perna, coloca a bola pra fora, cedendo o lateral pro time do Guarani. Boa chegada já do ouvimos Bugrão. aqui. Lateral já batido, tem mais Guarani, quase 30 minutos, primeiro tempo, 0-0. Que lance que é esse, meu caro? Na ponta, João Vitor, cruzamento pra Derek, tira a defesa, rebote, Gustavo França, dominou, colocou no canto, passa direito e vai embora. Chapa a bola com o pé direito, Gustavo França, e a bola França passa começou com perigo, jogando no lugar aí do Bruno José, pedindo, colocado. Vamos lá, 48, finalzinho do primeiro tempo, olha aí. Olha o Paulinho Mocelin de novo aí. Olha o Paulinho Mocelin. Recupera, vem com ela dominada, empurrou pela meia para Paulinho Mocelin, tentou a finta, escapou, limpou, fintou, tá na área, vai marcar, bateu, espalma, Douglas Borges, a sobraria, domina mal, rasga Diogo Matheus. Douglas Borges salva o Guarani no chute de Paulinho Mocelin. Quase Londrina abriu o placar. Até aqui, em termos de defesa, meu caro Gleger, tem essa do Neneca na cabeçada do Ivan Alvarinho e tem essa do Douglas Borges, do Paulinho Mocelin. Vamos pro segundo tempo. Aqui a defesa e a sorte do jogo. 11. Douglas Borges, hein, no cantinho, vamos lá, foi discreto, mas foi na bola, Bolis. Vem para a cobrança, João Paulo, 11 minutos, segundo tempo, 0-0, pé direito, levantou para Rafael Vaz, de cabeça, espalma, Douglas Borges, no cantinho, o goleiro vai buscar do desvio do 15 Rafael minutos, Vaz. segundo tempo, quase gol contra do Londrina, quase gol do Guarani, sai o cruzamento, alguém jogou contra o Patrimônio. Sai da marcação, recebe Bruninho no 1-2. Devolveu para Mike, setor canhoto, cruzou lá dentro, toque de cabeça para trás, quase o gol contra. A bola vai embora pela linha de fundo, incrível escanteio, Vladimir. Bom, a 36 minutos, o Paulinho Mocelin expulso, uma entrada no Bruno José e vamos para 45. O Isaac entrou, fazia tempo que o Isaac não entrava e a chance, hein? Uma jogada de Iago Teles, jogada pela ponta. Ele sai da marcação, cruza, a zaga tira e sobra limpinha pro Isaac, hein, Bolis? Encara a marcação, linha lateral da grande área, outra finta, invadiu a área, bateu cruzado, tira a defesa, olha o rebote, Isaac mandou pra fora! Pra fora, finalização de Isaac, ele leva as mãos à cabeça, perde uma grande oportunidade pro Guarani, Isaac, Vladimir! É, sorte do goleiro Neneca, que tem 19 anos, hein? O filho do Neneca, campeão de 78, o Neneca tá aí, bom goleiro, hein? Goleirinho bom, firme, começou a jogar agora nessa Série B. Ele nasceu em 2003, 27 de agosto de 2003 que nasceu esse goleiro Neneca aí, quer dizer... O Guarani foi campeão em 78, ele nasceu em 2000, 25 anos depois que o Guarani ganhou o título, é que nasceu aí o menino Neneca, que inclusive estava aqui no primeiro turno o Guarani ganhou 2-1, teve um pênalti no final que o Regis sofreu a falta, até que sangrou a cabeça do Regis foi para o hospital, aí o Bruno Mendes cobrou e fez o gol, 2-1, foi suado, e era o Neneca já o goleiro do Londrina. Aí a 48 o Alan Santos foi expulso. E o seguinte, tudo isso que eu falei, que ouvimos aqui, seu Gleger, é para perguntar pro senhor qual foi a defesa do jogo. Teve aquela da cabeçada do Ivan Alvarinho, defesa do Neneca. Teve aquela do Paulinho Mocelin, final do primeiro tempo, defesa do Douglas Borges. Que mais que eu? Defesa mesmo. Bom. Essa aí. Essa aí, Edu. Aos 48 do primeiro tempo, né? Isso. No chute do Mocelin, o Douglas Borges fez uma grande defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo. A defesa do jogo, 48 do primeiro tempo, vai Bolis. Recupera, vem com ela dominada, empurrou pela meia para Paulinho Mocelin, tentou a finta, escapou, limpou, fintou, tá na área, vai marcar, bateu, espalma, Douglas Borges, a sobraria, domina mal, rasga Diogo Matheus. Douglas Borges salva o Guarani no chute de Paulinho Mocelin. Quase Londrina. Olha, é o seguinte, tem mais 3 minutos de promoção da Uesco para você mandar um WhatsApp. Meia-noite e 15 em ponto, encerramos aqui, depois vamos apurar o vencedor. Eu tô aqui no aguardo de alguma fala aqui do Humberto Louser, vamos ver se vai chegar pra gente aqui.
0-0, o Guarani é o 8º colocado, perde uma posição porque o Mirassol acabou ganhando do Sport. O Sport está numa situação difícil também, viu? O Sport pode sair do G4, olha que situação, se o Criciúma ganhar do ABC, o jogo é terça-feira, lá em Criciúma e ABC já rebaixado, aí vai a 60 pontos, e aí o Sport vai para 5º colocado. Se complicou o Sport, hein? Se complicou o Sport. E o Sport tem, você viu os jogos do Sport aí? Os jogos do Sport... Olha, ele tem o Atlético Goianiense. Imagine a pressão lá na ilha agora. Sport e Atlético. Depois ele vai a Salvador pegar o Vitória. A Vitória pode ser que ela já subiu, mas quer o título, né? E depois recebe o Sampaio Correia. Último jogo, Sport Sampaio Correia. Vamos lá, 0-0. Situação difícil. Guarani, repito, 8º colocado, 56 pontos. E na sequência vem aí... o gabarito, o conceito, hein? Jogador por jogador. Me pulou, 00:14. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Londrina 0, Guarani 0. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, eu não gostei do jogo, tá? Pra mim, o jogo ruim. E assim, claro, jogo ruim, né? Mas o segundo tempo foi um pouquinho melhor. Goleiro Douglas Borges, foi a 5ª partida dele. E olha, eu senti firmeza nele. Quer dizer, ele pelo menos vende assim, de uma, né, que ele é seguro, né? Me parece assim, vende a imagem do goleiro seguro. Defesa boa que ele fez aí foi a defesa do jogo do Paulinho Mocelin. Também saiu bem, escanteio, cruzamento, uma saída legal. E começou dando um drible a 5 minutos, uma bola que foi recuada para ele. Aí o cara do Londrina veio loucão em cima dele, deu uma limpada assim, né, daquele drible. Foi o Mocelin, né, Edu? E foi em cima do Mocelin? Foi em cima do Mocelin, pra mim o melhor jogador do Londrina também, né? Depois foi expulso, mas foi em cima dele. E eu gosto do Douglas, eu acho que ele, assim, apesar de ser fã do futebol do Pegorari, que pra mim é o titular, o Douglas todas as vezes que foi acionado foi bem. E hoje, Edu, eu vou dar... Bom, foi o craque do jogo, né? Conceito bom pra ele.
Vamos falar do Diogo Matheus, que tem 93 jogos pelo Guarani, é o capitão do time. Olha, o que você achou? Eu não anotei nada assim, até então discreto. Normalmente ele cobra os escanteios, faltas laterais que também não teve muita. Procura descer com uma certa assiduidade. Do Diogo Matheus, como é que foi? Discretíssimo, né? Esperava um pouco mais dele, principalmente na parte ofensiva. Não gostei do Diogo Matheus, conceito ruim. Olha, o Alan Santos, a zaga pode ser um individual hoje, porque, olha, o Alan Santos, ele falhou a 14 primeiro tempo, perdeu no meio de campo, deu contra-ataque, fez o gol Londrina, o VAR acabou analisando que estava impedido. Começo do segundo tempo, até ele tomou um drible também, uma descida que deu Londrina aí, você dá o relógio aí para Alan Santos e tal, já tinha sido amarelado e no final foi expulso, mas tem um detalhe. O Matheus Barbosa, ele errou o passe, Alan Santos teve que dar uma consertada, enfim, sobrou para ele, foi expulso. Não joga contra o Criciúma. Alan Santos, como é que foi, ô Zorzinho? Não gostei do Alan Santos. Para mim estava desligado do jogo, né, com alguns erros infantis. É claro que no lance da expulsão ele teve que tampar um buraco ali do Barbosa, mas tem que ser um cara experiente, né, Edu? Já foi capitão do time, inclusive. Não gostei dele hoje, conceito ruim. Lembrando que já está encerrada a promoção, tá? Está encerrada a promoção da UESCO. Vamos apurar aqui o vencedor. Daqui a pouco eu divulgo com muito prazer. O argentino Ivan Alvarinho escolhido para ser o outro zagueiro porque o Lucão foi expulso contra o Botafogo, então foi na automática. Ivan Alvarinho, olha, ele perdeu um gol, quase faz um gol de cabeça. Não que perdeu, quase que ele faz, escanteio cobrado. Ouvimos aqui, você deu 7,88 a defesa do Neneca. Mas aí você fala como ele foi também defensivamente. E o conceito do Ivan Alvarinho? Para mim estava mais equilibrado no jogo, né? Conseguiu ali algumas jogadas, bem posicionado, não comprometeu, isso que é o importante para o zagueiro. Para o Alvarinho, conceito regular, Edu. Lembrando que o contrato dele até final do ano não está renovado, então expectativa para saber se o argentino fica ou não. Vamos ao Mike. O Mike, se não me engano, ele tem contrato até dezembro de 2024. O Mike Silvan, da Silva Ferreira, que nasceu em Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. Jogou o tempo todo, titularíssimo Mike. E hoje, como é que foi o Mike, ô Zorzinho? Discretíssimo, do mesmo jeito do Diogo Matheus. Esperava um pouco mais do Mike, principalmente na parte ofensiva, conceito ruim. Bom, a volância, Matheus Bueno, jogou só o primeiro tempo, né? Saiu no intervalo, entrou Pablo Tomás e o Matheus Barbosa jogou o tempo todo. Então, se quiser analisar o Bueno, fica à vontade, Barbosa é o analisado. E um detalhe que me chegou aqui pelo WhatsApp é o seguinte, bolas recuadas, um ouvinte, um torcedor extremamente irritado quando um dos volantes pega a bola, em vez de olhar para frente, toca para trás. E aí, Zorzinho, como é que foram os volantes? Bueno ruim, Bueno para mim muito mal, né? É um jogador que o Humberto Lousa descobriu aí, estava muito bem na competição e caiu de bico, né, Edu? Não tá vindo bem o Bueno. Conceito ruim para ele. E pro Barbosa, né? Ele fez ali a parte defensiva, tal, a transição dele um pouco lenta, mas o conceito do Barbosa é regular. Olha, o Bruninho também é um jogador assim, com os outros olhares, para você renovar não é fácil, e o contrato dele termina agora também, final do ano, né? Ele pertence aí ao Atlético Mineiro, e o Bruninho ficou de fora do jogo anterior, voltou agora, e tem aquele lance, aquele gol que ele fez um bonito gol, foi contra o Tombense, né? Foi contra o Tombense. Sim. Não foi isso, Greg? Que ele fez, foi 3-0, ele fez um gol de voleio, né? Exatamente. Então, isso foi no dia 17 de setembro. De lá pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos que o de hoje, mas não jogou contra o Botafogo. Então, depois de 6 jogos, o Bruninho deu uma sumidinha aí. Hoje, uma chance ou outra, chance não teve, conclusão foi bater, travou, foi passar, não passou, foi brecar, não brecou. Bruninho, como é que foi, Zorzinho? Edu, eu esperava muito mais do Bruninho na partida de hoje. Vitar, não gostei do Bruninho, né? Ele não vem bem, nos últimos jogos também não estava apresentando um bom futebol, e para hoje no jogo, e ouvimos muito pouco falar o nome do Bruninho na partida. Conceito ruim.
Olha, a comissão de frente aqui, o Gustavo França começou a partida no lugar do Bruno José. Gustavo França, deixa eu ver aqui no site do Mariolani, foi o quarto jogo dele, clube anterior é o Figueirense, Gustavo França Amádio. Atacante, nasceu em 98, 24 de abril de 98. Ele começou, inclusive ele trocou, ele estava de um lado, foi para outro, se movimentou e tal, Gustavo, e teve um lance, uma chapada, 29, primeiro tempo, sobrou para ele dentro da área, ele quis colocar e a bola saiu, essas e outras. Gustavo França, hein, Gleger? Assim, Edu, ele apareceu aí como, não vou dizer surpresa, né, porque é um jogador que tá aí no elenco, mas o Bruno José apresentou aquele problema físico, preferiu o Humberto deixar no banco, e aí colocou o Gustavo França, mas por tudo que ele fez aí, tirando essa chapada aí também, eu vou dar um conceito regular para ele, mas com muita boa vontade, porque eu acho que poderia ter sido melhor, mas por o Gustavo, conceito regular. Olha, eu vou juntar os dois, no cacoete, você vai entender, Derek e João Vitor, sinceramente, o Derek... Já entendi. Porque realmente não tem, o Derek, o que ele tentou não deu certo, nada que ele fez deu certo, chance também não teve. João Vitor, ele saiu no intervalo, se você quiser juntar os dois e num pacote só, Derek e João Vitor, ou Gleger? Conceito ruim para os dois. O João Vitor, Edu, nós estávamos juntos aqui na transmissão. Quantas vezes o Boles falou o nome do João Vitor no primeiro tempo? Eu não ouvi, por exemplo. Então, assim, muito mal. E o Derek, você já analisou perfeitamente aí. Tudo que ele tentou fazer deu errado. Então, o conceito é ruim para os dois. Olha, dos que entraram, o Pablo Tomás, o Isaac, o Bruno Mendes, o Bruno José, que teve que sair depois do Bruno José, né? Se machucou, entrou o Iago Teres. Destaque para o Isaac. O Isaac perdeu um gol a 45, chutou por cima. E o Bruno José começou muito bem. Início do segundo tempo, a arrancada que ele deu. Lembra a arrancada que ele deu? Sim. Ele entrou na área, não sei se deveria ter chutado. Ele preferiu fazer o cruzamento ali na marca do pênalti. Enfim, aí deu uma prensada, não deu em nada. Mas ele sempre ajudou a defesa. Bruno José, ele é um cara diferenciado, né? Então eu não sei que destaque você gostaria aí, se nenhum, ou pega Isaac e Bruno José, uma pincelada dos que entraram, Zorzinho. Edu, eu vou dar um relevo só ao Bruno José, que para mim é titular do time, tá com problema físico, nós vimos aí, tomou uma entrada lá e depois acabou sendo substituído, mas eu concordo contigo. Depois que ele entra, né, no intervalo, o Guarani melhora no jogo. E claro, aquela arrancada, claro que ele tem uma profundidade diferente dos outros que estavam jogando. Então, para mim, o único destaque de todos que entraram, claro que teve aquela do Isaac lá, mas o Isaac precisa melhorar muito, né? O Isaac está muito longe de ser aquele Isaac que nós já vimos inúmeras vezes aqui no Guarani. Então, não gostei do Isaac. E do Bruno José, para mim, o conceito regular para ele, enquanto esteve em campo, ele fez com que o Guarani tivesse melhorado um pouquinho, Edu. Pouquinho, mas eu acho que eu devo muito a... Acho que deve-se muito a essa entrada do Bruno José, essa melhora repentina, digamos assim, do Guarani no segundo tempo. Bom, vamos ao Humberto Loser. Aqui foi 0-0, hein, gente? Guarani 0, Londrina 0, Londrina 0, Guarani 0. Humberto Loser é o seguinte... Na chegada, ele descobriu que o Regis não estava legal, como realmente não está, e acabou fixando o Bruninho. Não é bem um meia, mas um time diferenciado, sei lá, olha, coloca o Bruninho no meio, vamos com essa característica, não um meia de ofício. Mas, por outro lado, nos últimos jogos, descobriu-se de que o Guarani falta um meia, uma pessoa que arme o time. O Guarani está sem esse homem, né? E também da decaída, né, de alguns jogadores também. Humberto Loser, por aquilo que ele armou, por aquilo que ele alterou, se ele escalou certo ou não, e se demorou para mexer ou não. Humberto Loser hoje, hein, Zorzinho? Eu acho que ele escalou certo, Edu. Acho que ele escalou certo, ele tinha algumas opções, né? Ele aparece com o Gustavo ali no lugar do Bruno José. Depois, no intervalo, ele percebe que o Guarani não vinha bem, faz as mudanças, eleva o nível técnico do time. Não dá para você botar a culpa no treinador, né? Eu acho que tá faltando pro Guarani um pouco de assumir aquela responsabilidade de saber, poxa vida, né?
nós precisamos ganhar o jogo para buscar o acesso. O Guarani é 5 jogos que não vence. E se você botar aí todos esses jogos, se o Guarani tivesse vencido, por exemplo, 2 desses 5, o Guarani estava dentro do G4 brigando pelo título, inclusive. Então olha para você ver o tamanho da responsabilidade. Claro que é o treinador que dá esse termômetro, se é para lá ou se é para cá, é ele que tem que ter essa percepção, é ele que tem que ter esse olhar na escalação. Eu acho que está tudo certo, né? Agora, a estratégia, né? Você motivar esses caras, você fazer com que o jogador entenda, né, o tamanho, né, do acesso para o time do Guarani, eu acho que está faltando um pouquinho. Eu acho que o Humberto, nesse jogo de hoje, faltou aquele, sabe, Edu, sabe aquela de você chegar na pré-eleição, de você chegar lá na viagem, num hotel, ó, se nós ganharmos do Londrina, nós vamos brigar lá em cima. Então, eu acho que faltou um pouquinho disso. Claro que, não vou dizer aqui que ele não falou, mas eu acho que faltou intensificar um pouco mais e o Guarani ser um pouco mais incisivo. O Guarani tinha que chegar em Londrina hoje e jogar com responsabilidade, sabe? Jogar para cima, jogar como um time que vai brigar pelo acesso, como um time que vai brigar para subir. Isso faltou pro Guarani. Foi lá para jogar Guarani, Londrina, ok, beleza, tal, e assim, e foi aceitando o resultado no decorrer do tempo, né, o relógio passando, e o Guarani, tá tudo bem, tem um jogador expulso, o Guarani teve, por exemplo, uma parte do segundo tempo com um jogador a mais, e não produziu absolutamente nada. Então, claro, essa é uma responsabilidade do treinador, e por tudo isso que eu estava dizendo, o conceito do Humberto hoje, Edu, é regular. Tá, e sobre a arbitragem do seu Denis, nada a acrescentar, tudo normal, né, o Greg? Não teve nada polêmico. Não. A expulsão do Paulinho Mocelin se justificou, até o VAR chamou. Exatamente. E o Alan Santos já tinha amarelo, foi complicado, enfim. E esse Londrina aí, na sua opinião, realmente, né, não tem mais jeito, né, Greg? Tá difícil, né? Não, caiu, né, Edu? Já caiu. Já caiu, fez um campeonato muito ruim, né? Apesar de gostar, eu gosto do Roberto Fonseca, o treinador. Acho que ele é um cara estrategista, tal, legal, né? Ele vai tentar aí comprometer aí os outros times aí nas últimas 3 rodadas, mas o Londrina já caiu, já era. E a arbitragem passou despercebida, Edu. Sabe aquela arbitragem que tudo que acontece tá tudo certo, foi lá, o gol foi bem anulado, foi bem o árbitro, eu gostei da partida dele. Ô, Jorzinho, então daqui a pouco 15h30 concentração, tá bom, Jorzinho? Separa as suas atividades aí, as suas atividades rurais, tá bom? E você me dá uma força aqui no concentração. Estaremos juntos, Edu. Um abração para você, bom descanso, viu? Obrigado. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Valeu. Se Deus quiser. Olha, eu tenho aqui a coletiva do Humberto Loser, hein? O Humberto Loser vai falar já já. Antes, porém, tambores rufando, por favor. Opa! O ganhador da Furadeiro Expo. Muita gente esperando, nosso muito obrigado a todos que participaram. Ganhou Ayrton Dias Ferreira. Parabéns, Ayrton. Ayrton Dias Ferreira. Ayrton Dias Ferreira ganhou. Ayrton, a produção entra em contato, temos o seu WhatsApp. Você vai retirar aqui, tudo certinho, vai tirar uma foto, vai pro programa do Batista, tudo, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos que participaram. E daqui a pouco tem mais, tem a transmissão do Jogo da Ponte, mesma coisa, terminou o Jogo da Ponte, mesma promoção, tá valendo, hein? E depois teremos mais 3 rodadas, 3 jogos de Ponte, 3 do Guarani, então a promoção está no ar. Vamos lá, 0-0, hein? 0-0, Guarani é 8º colocado com 56 pontos. Então vamos aqui à coletiva do Humberto Loser, lá de Londrina, 0-0, pois não, muito obrigado, boa noite, Humberto Loser. Boa noite, infelizmente uma noite irreconhecível, a gente não pode fugir e falar outra coisa que o que aconteceu aqui na noite de hoje, lamentável. Jogamos a maior parte do tempo de maneira desorganizada. Quando você está numa noite com esses atributos, você fica mais distante do teu objetivo, que é vencer. Então isso que ocorreu na noite de hoje. É momento de refletir mais e falar menos, trabalhar para que a gente possa voltar ao caminho da vitória. Então temos um trabalho aí para ser feito ao longo da semana, mas a noite de hoje nos desagradou muito. Tudo que aconteceu na rodada nos gerou ainda mais expectativa, creio também com os nossos torcedores. Infelizmente a gente não conseguiu nos impor sobre um adversário, que era o Londrina, mesmo jogando na casa dele.
Uma vitória nos colocaria novamente nessa briga mais próxima, né? Mas infelizmente não foi aquilo que nós planejamos, criamos como estratégia, e o que nos resta agora é lamentar essa jornada ruim que tivemos na noite de hoje. Mas a partir de amanhã já voltar as nossas atenções, trabalhar, buscar soluções, como nós falamos na oportunidade anterior. É isso que nos cabe e vamos trabalhar bastante para que a gente possa honrar essa camisa do Guarani, camisa pesada, o respeito que nós temos, e agradecer o apoio dos nossos torcedores que vieram, nos apoiaram, e de uma certa forma até pedir desculpa a todos eles, aqueles que ficaram, aqueles que aqui estiveram, pela jornada lamentável que tivemos na noite de hoje. Professor, do lado de lá, na coletiva do Londrina, o Fonseca elogiou bastante você, o seu time, sua postura, e até citou que você tem um olhar clínico, né, para retirar, né, tudo que o jogador pode dar. O que faltou para isso acontecer hoje? E no seu semblante a gente percebe a chateação. O que mais te chateou que tem que ser corrigido já antes de chegar em Campinas? Olha, a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha traçado como estratégia. Fizemos em alguns momentos, né, mas pouco. Quando assim fizemos, nós criamos um pouco de dificuldade para o adversário, e isso tem sido a tônica. Quando a gente não consegue fazer aquilo que é traçado como estratégia, a gente acaba ficando distante do objetivo que é a vitória. Então a gente tem conseguido, tem trabalhado bastante, são vários aspectos que tem feito com que a gente não tenha o mesmo desempenho que vínhamos tendo. Então é momento, como eu falei, de refletir, falar menos, trabalhar. Humberto, você falava muito quando o Guarani estava numa boa sequência que esse time atingiria um ápice. Imagino que o ápice não é esse, né? Que é ficar 4 jogos sem vencer. Conversei sobre isso com o Lucas mais cedo, né? Ele falou que é uma questão um pouco de ponto de vista, né? Mas qual era o seu ponto de vista quando você pensava no ápice e por que ele não chegou a acontecer? Você colocar uma única situação para quando você tem uma adversidade, quando você tem um revés, ou você tem uma oscilação, como a gente está tendo na competição numa reta final, está nos custando muito caro. Então não tem um ponto, né? Então isso a gente tem conversado internamente, também a gente não vai aqui externar. A maneira como eu conduzo as minhas equipes, os meus elencos, não adianta eu vir a público transferir algumas questões, todos nós temos nossas responsabilidades, então nós temos que assumir nesse momento, por isso que a gente sempre vem aqui a público para colocar aquilo que a gente vem fazendo. Então a gente tem atacado aquilo que a gente acredita que está ocorrendo, infelizmente a gente não está conseguindo dar resposta. Hoje foi gerada uma expectativa, até mesmo por tudo que ocorreu, mesmo a gente jogando 4 jogos, fazendo somente 2 de 12 disputados. Mesmo assim, a gente estava a 2 pontos do G4. Então, eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Se lá atrás, quando nós chegamos, a distância que a gente estava, 11º, 7, 8 pontos do G4, se a gente desse um papel para todo o Bugrino assinar, se faltando 4 rodadas, a gente estaria a 2 pontos do G4, todo mundo assinaria. Então a gente correu atrás, buscamos, trabalhamos bastante, mobilizamos todos. Infelizmente, a partir do momento que entramos, lógico que você vira a sensação da competição, os adversários vão te estudar mais, vai gerar mais dificuldade para você. E, infelizmente a gente não conseguiu atingir esse nível, dar esse salto para poder quebrar essa barreira, para nos colocarmos de fato dentro do G4, abrir a distância do 5º colocado. Então é isso que a gente trabalhou, a gente mobilizou, a gente mentalizou. Infelizmente a gente não conseguiu traduzir tudo aquilo que a gente vem empregando no nosso dia a dia, toda a dedicação que a gente tem entregado, a gente não conseguiu em termos de resultado, até porque nós ficamos muito longe do nosso desempenho, e sempre a gente atrela, né, o desempenho, a performance ao resultado. Você se aproxima quando você tem performance, você tem desempenho, você se aproxima de fato do resultado. Infelizmente a gente não conseguiu nenhum nem outro, e por isso que hoje a gente está amargando mais um resultado ruim, mas é olhar para frente, trabalhar, que é a única solução que a gente pode encontrar nesse momento, como eu falei, refletir, falar menos e trabalhar mais. Essa seca de gols é um pouco ilusória, né? O pessoal cobra bastante atacante, mas a jogada começa lá atrás, o trabalho. Queria que você falasse sobre isso e também a respeito desse Guarani que também agora tem que se levantar porque tem jogos importantes, finais, e não está nada perdido, né, professor? A gente tem que continuar a trabalhar. Quando a gente fala de questão de finalização, a gente tem trabalhado bastante. Vocês que, quando tem uma oportunidade, é claro que uma única oportunidade, vocês estão presentes conosco, vocês podem presenciar
o quanto a gente trabalha, né, essa questão de movimentações, de finalizações, de refino técnico, para poder o atleta chegar em condições melhores, mais equilibrado. Então a gente tem trabalhado, mas futebol não é uma ciência exata, nem tudo aquilo que você planeja, que você trabalha, infelizmente às vezes você não consegue obter o resultado que você deseja. Então, como eu falei, o que cabe a nós é trabalharmos, levantar nossa cabeça, trabalhar bastante, para que a gente possa continuar honrando essa camisa. Até para finalizar da minha parte, agradecer o professor aí por ter entrado conosco ao vivo, falar sobre as trocas. Você estava pensando naquela hora, foram 5 jogadores que entraram novos, e de certa forma, do intervalo surtiu bastante efeito, né, professor? A nossa ideia no intervalo foi justamente isso, tornar a equipe ainda mais ofensiva. A gente já veio com um propósito de atacar o adversário. Aí trouxemos o Bruninho, que iniciou pelo corredor, trouxemos ele para dentro para a gente ter uma conexão, um jogo mais aproximado, ele e o França, e sem perder a velocidade dos corredores, né, com o Pablo e com o Bruno José. Conseguimos fazer algumas movimentações logo no início ali, mas como nós falamos anteriormente, nós vivemos nessa noite de lampejos, né? Então em alguns momentos a gente obtinha êxito, mas no mesmo jogo a gente acabava deixando de fazer aquilo que a gente estava gerando de desequilíbrio ao adversário. Então quando você se afasta da tua identidade, você acaba sofrendo um pouco mais, mas como eu falei, vamos olhar para dentro, trabalhar bastante, para que a gente possa buscar solução. Isso tem nos incomodado, tenho certeza que tem incomodado bastante os nossos torcedores, a nós também que estamos trabalhando diariamente, se entregando ao máximo. Isso tem nos incomodado bastante. O que cabe a nós é trabalhar, falar menos e agora dar uma resposta contra o Criciúma. Humberto, o Guarani chegou hoje ao 3º jogo num curto intervalo de tempo que tem um jogador expulso, né, Matheus Bueno, depois tivemos o Lucão, agora o Alan Santos, né, o time se segurou muito tempo com vários pendurados na disciplina para não perder ninguém, de uma hora para outra, no momento decisivo, os jogadores começaram a se exceder um pouquinho e serem expulsos. O que justifica isso na sua ideia? Olha, como eu falei, não dá para a gente atribuir uma situação de má fase ou de expulsão, como você frisou, em 3 jogos aí de 5, a gente teve 3 expulsões, então são vários fatores, tem que contextualizar como foi, né? Então se a gente pega a questão lá do Bueno, a própria do Lucão, então foram situações que poderia ou como não poderia, então isso gerava dúvida, infelizmente, como nós falamos, naquela oportunidade, a convicção, né, em tirar um atleta nosso e expulsar. Em outras oportunidades, talvez, se fosse ao contrário, não seria expulso o adversário. Então, como eu falei, olhar para nós, a gente está devendo, não podemos fugir do óbvio, e agora é assumir as responsabilidades, colocar a cara mesmo para a frente, trabalhar bastante para que a gente possa voltar a vencer e dar uma alegria para o nosso torcedor. Bom, muito obrigado, Humberto Loser. Gente, está aí a coletiva, Londrina 0, Guarani 0, Guarani se complica, 8º colocado com 56 pontos, está a 3 pontos do Sport, que é o 4º colocado, mas o Criciúma, enfim, joga nesse final de semana. Criciúma vai jogar, só que joga terça, né? Terça contra o ABC. Só terça-feira a gente vai saber aí a real situação aí dos 4 colocados. Se o Criciúma vencer, já falei aqui, ele vai ultrapassar aí o Sport. O Sport vai sair do G4. O Sport deu uma bobeada aí. Enfim, reta final. Se o Vitória vencer o Vila Nova domingo, tá marcado para domingo, 18 horas no Barradão, Vitória e Vila Nova. O Vitória vai a 68. 68. Novo Horizontino tem 58, diferença de 10 pontos. Faltam 3, o Vitória sobe, tá? Vitória vencendo, Vitória sobe. Mas enfim, cada qual com seus... O Juventude uma vitória. O Juventude tem uma vitória sobre o Ituano, sabe? 2-1. Fez 1-0, teve um jogador do Ituano expulso, o Ituano empatou, mesmo assim, e nos acréscimos, pênalti pro Juventude, bateu. O Juventude não tem mais o Nenê, hein? Nenê se machucou, tá? Então essa reta final vai ser bem acirrada e talvez só um clube suba faltando 3 rodadas, pra você ver como é que tá agrupada a coisa. E depois, faltando 3 rodadas, a luta de 3 clubes a mais, né? Mais 3 clubes para subir. E com referência à Ponte,
O Ituano acabou perdendo, congelando os 37. Agora a Ponte não vence há 9 jogos, numa hora tem que vencer. A Ponte é 16ª com 35, a primeira fora da zona. Tombense é o primeiro na zona com 34, diferença de 1 pontinho. E se a Ponte vencer, ela vai a 38, coloca o Ituano no rolo. Mas tem que vencer o Avaí nesse sábado. O Roger Williams vai narrar aqui. E o Sampaio Correia pega o Tombense, né? É nesse sábado, 19h30, Sampaio Correia e Tombense. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora porque as pernas tá doendo, viu? Nossa senhora. Eu saí de casa, era faltando 10:04. Aí viemos pra cá, parei um pouquinho na padoca. Gente, olha, eu passei medo, viu? Graças a Deus, Nossa Senhora, com a luz de Nossa Senhora, a ajuda de dos Santos aí, passei apertado. A chuva que caiu no caminho, de lá da Piracã, na Princesa do Oeste até aqui, foi duro. E que água. E choveu, foi por pouco tempo, mas choveu bem. Graças a Deus chegamos, aí apresentamos aqui o Esporte em Debate, depois 19 horas parou, veio a Voz do Brasil, 8 horas retomamos aqui, teve o Concentração e agora o jogo Londrina 0, Guarani também 0. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, nosso muito obrigado, nossos técnicos. Gente, um rápido intervalo, vou pra casa, dar uma dormidinha, mesmo dormindo tarde, mas quando é 6 e pouco já tô de pé, vou pra padoca de novo, tomar um cafezinho. Se não colocar o cotovelo no barcão da padoca, não é dia, sabe como é que é? Aí vai pra casa, tem as atribuições, vai vendo o mapa também. Então eu volto daqui a pouquinho, 15h30 no Concentração. O jogo da Ponte é às 17h. O jogo da Ponte é 5 da tarde. Mas nós vamos começar aqui às 3h30. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Quem ganhou? O Ayrton, fiquei muito contente, viu? Ayrton Dias Ferreira ganhou a furadeira Uesco. Ô Ayrton, a produção vai estar em contato, não sabia que era você, foi dar uma olhada aqui na... Parabéns, viu, Ayrton? Muito obrigado mesmo, a gente que agradece, fica muito contente. Assim a todos que participaram, muito obrigado. A promoção continua, vai ter hoje, depois de Ponte e a equipe do Avaí. Então, eu volto daqui a pouquinho, olha... 3h30 da tarde, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.